participar na ação de abertura desta Conferência Internacional sobre a Educação da Rapariga. Permitam, Vossa Excelência, a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, que saúde a todos os ilustres presentes. É um prazer e dever agradável recebê-los na cidade de Maputo para este evento de discussão e troca de experiências sobre o tão importante quão urgente tema da educação da rapariga. Aceitem, excelências, em meu nome e em nome dos munícipes de Maputo, os votos de boas-vindas, sobretudo aos que pela primeira vez têm contato com o nosso solo pátrio. Sintam-se em casa e tenham bons frutos das maravilhas que Maputo tem a oferecer. É com muita alegria que nós, parceiros de educação, acolhemos e apoiamos a realização de eventos como este, que ajudam a promover o diálogo regional e internacional sobre formas eficientes e eficazes de atrair e manter as meninas no sistema de educação. Em Moçambique, como em outros países da região e do mundo, as meninas estão em grande desvantagem em relação aos meninos, no que conta aos resultados da educação. A escolaridade das meninas é afetada por diversos fatores, incluindo constrangimentos nas ofertas de serviços de educação, tais como a ausência de um ambiente seguro para as meninas resultantes de insuficiências de infraestruturas sanitárias adequadas nas escolas, acesso difícil e inseguro às escolas, e falta de garantias de proteção contra a violência baseada no gênero e assédio de professores e alunos. Por outro lado, questões ligadas à demanda pelos serviços, incluindo que o valor que a sociedade atribui à educação, as normas sociais que privilegiam os rapazes em detrimento das meninas, também constituem uma barreira para a educação das meninas. Esses fatores e outros mais fazem com que as meninas moçambicanas apresentem maiores taxas de abandono escolar em relação aos rapazes, que completem menos anos de escolaridade, e quando elas conseguem estar na escola, elas apresentam resultados de aprendizagem mais fracos que os meninos, especialmente no norte e centro do país, segundo os resultados recentemente publicados pela pesquisa Indicadores de Prestação de Serviços. Caras convidados e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, em nome do Movimento de Educação para Todos, agradeço a presença de todas e de todos nesta conferência com vista a debater assuntos sobre a educação da rapariga. O nosso agradecimento vai também para os participantes internacionais, que de forma positiva aceitaram participar deste evento e apresentar as boas práticas existentes nos seus respectivos países, com vista a melhorar os resultados de aprendizagem das raparigas. Minhas senhoras e meus senhores, de acordo com dados do Instituto de Estatística da Unesco, publicados em 2018, cerca de 263 milhões de crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo, 1 em cada 5, estão fora da escola. Um número que quase não mudou nos últimos 5 anos. Os números do estudo confirmam igualmente que em toda a África subsaariana, 1 em cada 3 crianças, adolescentes e jovens estão fora da escola, com raparigas mais propensas à exclusão do que os rapazes. Para cada 100 rapazes de 6 a 11 anos fora da escola, há 123 raparigas que não frequentam a escola. A disparidade de género no setor de educação são um problema que ocorre em todas as fases, sendo, no entanto, mais acentuado nas classes subsequentes ao ensino básico. Em Moçambique, por exemplo, em cada 9 em cada 10 raparigas ingressam no ensino primário, mas apenas 1,5 de cada 10 raparigas ingressam no ensino secundário. Entre os países da África Austral, a SADC, Moçambique apresenta a mais elevada prevalência
de gravidez na adolescência, com 40,2% das jovens declararem ter tido filho ou filha antes dos 18 anos e 7,8% antes dos 15 anos. Para terminar, agradecemos o apoio de todos os nossos parceiros que tornaram possível a realização desta conferência através do seu apoio financeiro, apoio técnico, pois esta é a primeira de tantas outras que serão realizadas ao longo dos próximos anos, até que a educação da rapariga seja um fato não apenas em Moçambique, mas no continente africano e no mundo como um todo, como sempre sonhamos. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, esta conferência, que nos reúne de forma representativa a todos nós, acontece numa altura em que o governo está a envidar esforços para a reconstrução dos danos causados por dois fenómenos naturais, os ciclones Idai e Kenneth, no centro e norte do país, ambos tendo destruído principalmente as províncias de Sofala e Cabo Delgado, 4.035 salas de aulas, afetando 233.455 alunos e 10.576 professores. Caros participantes, o nosso principal desafio é de juntos criarmos mecanismos incontestáveis de proteção e retenção da rapariga, incluindo aquela que estiver no estado de gravidez na escola, mobilizando os pais e encarregados de educação, incluindo toda a comunidade escolar, para sensibilizar e apoiar as suas filhas e filhos para irem à escola, aprenderem e concluírem os níveis de ensino. Não é por acaso que nós tivemos que revogar o despacho 39, exatamente para darmos resposta a esta problemática. Senhoras e senhores, apesar de estarmos a alcançar níveis encorajadores no acesso à educação da rapariga, nos preocupa bastante as taxas de desistências, os casamentos prematuros, gravidez precoce e a violência e outros tipos de abuso. Importa referirmos que os casamentos prematuros e a gravidez precoce são, infelizmente, uma realidade nas nossas escolas. Cerca de 1.233 alunas em 2017 foram vítimas de casamentos prematuros. E nos últimos 3 anos, 7.417 alunas estiveram em estado de gravidez precoce, tendo algumas desistido de ir à escola. Isso nos remete a todos nós a refletirmos os melhores mecanismos de prevenção e combate sem tréguas a esses males que limitam o desenvolvimento da rapariga. As províncias de Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambeze, Gaza e Maputo província têm sido as que mais registram esses fenômenos. Estimados convidados, em 2018 foi aprovada a Lei do Sistema Nacional de Educação, que carece de adequar esta ferramenta de orientação do setor aos desafios de desenvolvimento econômico, social, cultural, político e sustentável do país. Não se trata de mudança do sistema, mas sim um reajuste às dinâmicas atuais e da conjuntura nacional e internacional, com vista a respondermos às novas exigências da sociedade e do desenvolvimento sustentável. Todavia, as mudanças na lei do sistema só terão expressão real quando cada um de nós assumir a dimensão que estas mudanças representam. A terminar, gostaria de apelar uma participação ativa de todos e que neste encontro surjam novos caminhos que facilitem exaurirmos todos os males que enfermam o sistema de educação no nosso país. Com essas palavras, declaro aberta a Conferência Internacional sobre a Educação da Rapariga em Moçambique. Como Kwambir, thank you very much, merci beaucoup, canimamo e muito obrigada. Eu chamo Ivaldo Quincardete, diretor de Assuntos Transversais. A Direção de Assuntos Transversais tem sobre a sua alçada o Departamento de Gênero, ao nível do setor da educação e desenvolvimento humano. Temos aqui também a relação do efetivo escolar da rapariga no ensino primário, em 2016 e 2018, como podemos ver.
Ao nível do EP1 temos 48,2%, enquanto que no EP2 47% em 2016, enquanto em 2018 tivemos no EP1 48,3%, houve uma ligeira subida, e em 2018 no EP2 houve um decréscimo de 0,2%. Quanto ao ensino secundário, em 2016, no SC1, no oitava, nona e 10ª classe, tivemos uma porcentagem de 48,7%, enquanto que em 2018 tivemos 48,4%, aqui há alguma troca de informação. Em 2018 tivemos 48,7% correspondente ao SG1, e enquanto que 49,7% para o SG2. Quanto ao ponto de situação atual da rapariga, o setor tem vindo a dar respostas à massificação, à equidade e igualdade de género, ao nível de todas as instituições de ensino. Nos últimos anos tem-se verificado a evolução de efetivos em todos os subsistemas de ensino, o que de certa forma é encorajador. Importa informar que em todos os subsistemas de ensino estamos próximos de atingirmos o índice de proporção de paridade de género. Algumas das razões, é verdade que não esgotamos, mas são algumas das razões da desistência escolar: a baixa situação socioeconómica das famílias, os riscos de iniciação, a gravidez precoce, o casamento prematuro, o comércio informal, que muitas vezes faz o sustento das famílias, mudanças de residências por parte das famílias à procura de terras férteis para a prática de agricultura, de atividade agrícola, principalmente na província de Niassa, é muito frequente isto. Sentimos também a questão dos sanitários escolares com água, também contribui realmente para a desistência das nossas meninas. Importa referir aqui que algum trabalho que temos feito sobre a questão do género nos cargos de direção e chefia, em alguns locais queixa-se que as mulheres não querem assumir cargos de direção e chefia, não querem ser diretoras de escola, não querem ser diretoras adjuntas pedagógicas. Então há um outro trabalho que nós temos que fazer para poder convencer as nossas professoras para poderem assumir esses cargos de direção e chefia. Temos também, para terminar, temos que criar escolas secundárias pequenas, mais próximas das comunidades, de modo a facilitar. Hoje o que acontece é que nós temos uma escola primária e a secundária dista se calhar de 20, 30, 50 quilómetros. E muitas das vezes há dificuldade, principalmente da rapariga, os pais não deixam realmente a rapariga viver nesse local, então há esta dificuldade, então temos que incrementar a construção de escolas pequenas próximas às comunidades. E o meu muito obrigado pela atenção dispensada. Bom dia. Bom dia, titios e titias. Meu nome é Amanda Fernando Zanzani, estou aqui para ler o posicionamento final da Rapariga, sou da Actionei de Moçambique. República de Moçambique, 5ª Conferência Nacional da Rapariga. Posicionamento final da Rapariga. Nós, raparigas, apelamos ao governo sobre direitos e saúde sexual e reprodutiva, expandir mais espaços seguros nos municípios e nas comunidades para aconselhamento e prestação de serviços para adolescentes e jovens, expandir a formação de mais meninas sobreviventes de fístulas obstétricas como ativistas de busca ativa na escola e na comunidade, expandir o programa de prevenção para a saúde, rapariga dentro e fora da escola, expandir métodos de prevenção, cantos de saúde e serviços de apoio aos adolescentes para zonas mais recônditas, incluindo escolas, usar a linguagem de sinais ao falar de saúde sexual reprodutiva e direitos,
como meio de inclusão de meninas com deficiência. Promover o atendimento humanizado nas unidades sanitárias, sobretudo nos SAIs, postos de aconselhamentos e outros cantinhos de atendimentos às raparigas. Promover a testagem voluntária nas escolas para melhor prevenção e tratamento antecipado contra várias doenças que afligem os adolescentes. Incluir serviços de apoio a adolescentes e jovens nas universidades e instituições do ensino superior. Continuar com os programas de mentoria, focando na qualidade e não apenas quantidade e metas ambiciosas. Continuar a desenvolver ações viradas para a consciencialização, os pais e comunidades e zonas recônditas, onde há taxas elevadas de uniões forçadas. Capacitar professores, conselheiros de saúde e psicólogos sobre acesso, educação e retenção. Continuar e expandir o apoio direto à educação escolar para avaliar a situação de pobreza, para obterem alternativas de sustento e proporcionar condições para a educação dos seus filhos. Expandir o programa de formação em nutrição nos comitês de escola e da comunidade. Continuar a sensibilizar as famílias e consciencializá-las da importância da educação e das desvantagens dos casamentos prematuros. Continuar a promover lanche e refeição escolar de modo a apoiar os alunos provenientes das famílias mais pobres e incentivar a retenção escolar. Continuar a garantir o enquadramento no sistema escolar das raparigas que são recuperadas das uniões forçadas. Fortalecer o empoderamento das raparigas para saber dizer as situações de aliciamento de adultos para manter relações sexuais em troca de bens materiais e outros recursos. Continuar a fazer monitorar conjunto dos núcleos e clubes escolares para fortalecer habilidades para a vida das raparigas. Louvar a introdução de disciplinas de empreendedorismo, cultura e ofícios no currículo, mas pedimos ao governo que incentive aos professores e colegas sobre o não desprezo da rapariga grávida. Uma tendência de crescer em algumas províncias, em outras não. Por exemplo, aqui na cidade de Maputo já é mais fácil notar que as raparigas têm mais interesse em continuarem na escola. Mas nós mencionamos ainda aí no discurso que há províncias que neste momento nos preocupam. O caso da Zambésia, Nampula, Niassa, Cabo Delgado. Estamos preocupados porque o nível tende a crescer, mas há um trabalho muito forte em que o Ministério da Educação, junto com o movimento de educação, tratou de ter realizado no sentido de estes níveis diminuírem, criar mais condições para estimular mais a rapariga, né, a manter-se na escola. Também é preciso notar que esta questão das desistências tem muito a ver com o nível de pobreza. Porque os pais, disse que é questão cultural, mas eu acho que não é só questão cultural, não é só a questão da inclusão dos ritos de iniciação, mas é mesmo uma questão de pobreza, porque as pessoas, sentem que, eu já não consigo continuar, a melhor maneira é enveredar por um casamento. E às vezes até são casamentos forçados pelos próprios pais, que acham que se calhar, se a filha casar, melhor rendimento poderá trazer a casa. Então temos esse tipo de questões que consideraríamos que deveríamos desenvolver um pouco mais no sentido de sensibilizar os pais encarregados de educação, a dar um maior ímpeto no sentido de não se criar este fosso entre rapaz e rapariga no que diz respeito à refeição. A educação promove o desenvolvimento total da criança ao nível da sua personalidade, talentos e capacidades físicas e mentais, que lhe permita aceder a vários outros direitos e desenvolver todo o seu potencial. De acordo com dados da Unesco, publicados em 2018, diz lá que 263
milhões de crianças, adolescentes e jovens de todo o mundo, 1 em cada 5 estão fora da escola. Em Moçambique, por exemplo, 9 em cada 10 raparigas ingressam no ensino primário, mas apenas 1,5 é que vão para o ensino secundário. Qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejados contra a sexualidade de uma pessoa, usando coerção por qualquer pessoa, independentemente do relacionamento com a vítima, em qualquer ambiente. Isto inclui estupro, que é definido como a penetração física ou forçada na vulva ou ânus, com o pênis ou outra parte do corpo, ou mesmo por um objeto. O livro de Children descreve assédio e abuso como uma forma de natureza inapropriada, verbal ou física, psicológica, podendo incluir contacto físico, manipulação do corpo do outro através da força ou não. O primeiro cenário é onde o professor oferece à rapariga que está com dificuldades na escola a oportunidade de ser aprovada para o ano seguinte em troca de favores sexuais. O segundo cenário envolve a rapariga a ser chantageada para ter relações sexuais com o professor, que a ameaça de reprová-la, embora tenha resultados escolares. O terceiro cenário envolve um professor a forçar ou a assaltar sexualmente e até violar a própria rapariga na escola ou na sua própria casa. Embora o primeiro cenário seja mais comum, um estudo feito pela FDC revela que algumas pessoas disseram, olha, embora mesmo que a rapariga seja boa estudante, se o professor quiser, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para ter relações com essa rapariga. É importante percebermos que a rapariga em nenhum momento tem que ser violentada. E esta mensagem para rapazes é para os homens que se fazem cá, a esta reunião. Nós temos que entender que a mulher, o ditado que diz que tem que ser batida com uma flor, está errado. A mulher não tem que ser maltratada. E esta é a mensagem que nós gostávamos de lhes trazer nesta manhã. Nós vamos contar a história de uma jovem. Chama-se Suhura. Uma jovem que poderia ser como qualquer jovem cá, educada, poderia ter estudado, mas a Suhura não teve este privilégio e ela cantava simplesmente assim. E a vida dela não mudaria. Não vai mudar, não vai mudar, ela não vai mudar. É a Suhura. Não vai mudar, não vai mudar, ela não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar, ela não vai mudar. Ela não vai mudar, não vai mudar, ela não vai mudar. Nunca ouse. Você ouviu bem? Nunca. Nunca sequer pense em levantar essas suas mãos cheias de flor, se for para dar-lhe uma vida amargurada e um semblante marcado por dor. Nunca. Ela não merece viver os hematomas desta vida, nem que para compensar uma furada na cara tenhas que chamar-lhe princesa querida. Como você é um sem vergonha? Sim, não, você é um sem vergonha. Lançar de volta ao buraco
um diamante que só precisava de ser lapidado, jogar fora a poesia, cujo verso pedia apenas para ser declamado, lançar na lata de lixo um presente cujo Deus te tenha ofertado. Pensei que tivesse visto de tudo, mas nunca, isto nunca. E não lhe negue o direito de pelo menos sorrir. E não permita que no meio de uma briga, eu estou cansada e já vou, seja o motivo para ela ir. E quando quiser revidar, naquele jeito dela bravo dizer: "Você, cavaleiro, ajoelhe-se. Olhe afincadamente para ela e diga: eu e tu vamos caminhar juntos rumo à educação. Mas nunca ouse." Muito obrigado, Evandro Silva. Eu vou falar naturalmente deste tema, que na verdade é um tema novo. Violência contra rapariga nas escolas é uma realidade que cada um de nós vive, se não vive, viveu. Eu trago aqui uma contextualização do que é que de fato as raparigas vivem nas escolas. Primeiro é importante nós percebermos que a escola é um espaço que aparentemente tem como finalidade educar rapazes e raparigas para o exercício da cidadania. Mas eu vou explicar porque é que nós usamos o termo aparentemente. É simples. Aparentemente nós vamos naturalmente para aprender, mas o que acontece lá, não só por esta relação de professor-aluna e vice-versa, mas também por parte dos próprios alunos. Nós temos visto raparigas viverem situações terríveis dentro do contexto escolar e infelizmente isso tem acontecido. Portanto, nós usamos a expressão aparentemente, porque aparentemente vamos para estudar, mas o que nós vivemos lá é o bullying, o que nós vivemos lá é o assédio sexual, o que nós vivemos lá são realidades tristonhas para a própria rapariga. É importante dizer que nós plantamos esta questão da violência nos rapazes para com a rapariga. Os pais encarregados de educação que se fazem nesta sala são responsáveis por chumbar estas práticas nas crianças, mas muitas vezes o que nós temos visto é que nós incitamos isto, à medida em que nós colocamos praticamente a rapariga em estado ou situação de vulnerabilidade. Situação de vulnerabilidade é você dizer que o rapaz não pode lavar a louça porque a menina tem que lavar. Situação de vulnerabilidade é você dizer que a menina não pode jogar a bola porque o rapaz é que tem que jogar. Esta é uma situação que faz com que o homem comece a desenvolver este conceito de masculinidade negativa. Ele pensa que é o dono das mulheres. Isto está errado. Nenhum homem, se tem aqui nesta sala um homem que pensa ou acredita ser dono das mulheres, chumbado está veementemente. Isto tem que estar muito bem claro. Aqui, os filhos é que têm que estudar. Os filhos é que têm que ser doutor e a rapariga, infelizmente, não pode, porque a rapariga tem que cuidar da panela, a rapariga tem que cuidar do bebê mais novo. E isto é exatamente isto que faz com que as raparigas, muitas, não tenham acesso à educação. Porque no lugar de estudar estão a cuidar de uma criança, no lugar de estudar estão a cuidar das panelas e etc. Do marido até, em condições quer dizer, em condições difíceis. Vamos lá, então eu queria parar cá para lhes explicar que há vários tipos de violência. Temos a violência institucional, a violência intrafamiliar. Intrafamiliar é a violência que está baseada na família, é entre família, é lá dentro onde começa. A violência moral, que de fato é uma das violências que nós não levamos muito a sério, mas é importante nós entendermos que à medida em que nós insultamos, à medida em que nós usamos de palavras feias para com a menina, nós estamos a ferir a sua moral. Existem outros tipos de violência que, na verdade, nós pensamos que não é violência, mas é o preconceito. O preconceito é violência. E é importante nós entendermos que nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Nós temos que aceitar isto. As agressões físicas e verbais, o bullying, porque ela é gorda, porque ela é mulata, porque ela é branca, e nós começamos a dar nome a esta menina, nós começamos a encontrar cá conceitos que de fato vão definir esta menina. Isto está errado. Nós temos que ser pessoas, e pessoa é aquela que aceita outra pessoa.
What had we done before creating these guidelines? We tried to create awareness and sensitization of child rights in many of our schools. We have integrated child rights education into our curriculum. We have also tried to identify key actors and also identify their roles. When you get time to get this booklet, I know we've already shared the soft copy with organizers. I'll also be in position to leave this hard copy to supplement the soft copy. But when you get to the details, there's a table showing you who is in charge of what. And that table really includes all the cultural leaders, the religious leaders, the local political leaders, the parliamentarians, and everybody. Each of them has a role to play, and we are showing it. Assigning the role of reporting and tracking cases of violence against children in schools to the senior woman and men teachers. I don't know whether in the Mozambican system we have this type of arrangement where we have a teacher, a female teacher chosen as a senior teacher to attend mainly to the issues of girls, and also a senior teacher chosen as a senior man to attend to the specific issues of male students. But we have it in Uganda. We think that these guidelines will enforce the professional code of conduct for teachers. Indeed, we tried to enforce this professional code of conduct which is available to ensure that the teachers don't actually just commit violence anyhow. Building the capacity of schools to report and track cases of violence against children, and also building partnerships and networks. Just like what is happening in this room, I know that everybody who was invited here is really in charge. We can't leave it to the school alone. We can't leave it to the Ministry of Education. Violence issues, for example, include issues of justice, they include issues of health, they include issues of local government, local administration, and so on. So we need everybody on board. Next slide, we are saying that, yes, all these are part of the arrangement to see who is supposed to be in charge. Actually, these guidelines are meant to be implemented by the following people: the community itself, the children and the teachers, the administrators at different levels, the counselors, the parents, the community leaders. SMC is School Management Committee. Back home we have that committee of the parents. And PTA is Parent Teachers Association. This is an arrangement of parents at a secondary level. Religious and traditional leaders, we badly need these ones when it comes to violence, because we know that many forms of violence are actually perpetrated by religious teachings. Some people may hide under the Bible to say, there is a famous verse they normally quote: when you spare the rod, you spoil the child. I don't know who can get us that quotation from the Bible. But some people misinterpret it to mean that a child has to be beaten. So some religious circles also propagate violence. But also many cultural circles, like where I come from, it seems like it is okay in many communities to beat the child. After all, that is how we also grew up. But the times are different. Local and central government, non-government organizations, development partners, UNICEF, UNFPA, USAID, all those have a big role. Next. What are the guiding principles of these guidelines? Of course, rights-based approach. The child has a right to protection. That is part of the spirit in developing these guidelines. School community as the first point of response, because this is where most of the violence happens. Although when we look at violence against children, we should not overemphasize the school site. Sometimes it starts from home. Actually, our recent survey in Uganda indicated there's more violence in the home than in the schools, coming from the parents themselves and many caregivers. Otherwise, it starts from home, sometimes on the way, and then when it comes to school, it is worse. Active participation and involvement of children. By the way, I took long without seeing young faces in this room, and yet we called it a girls' education conference. But then when I looked further, I saw some people who are younger. I expected to see those right from nursery and so on. Okay, let's move the slides a little faster. The next one is about, just get to the next one. That is all about the principles that guided these guidelines. The next one is about, next slide. Who is, these guidelines try to answer the questions as, what is it? What is the kind of violence existing? Why is it happening? What steps and tools can be of value to report this case? When should it be reported? Who should take action? Next. We have a child helpline, which is called Sauti, which we opened up just about 2 years ago, which helps people to report any form of violence against children from any part of the country. Next.
So these guidelines mainly touch 4 things: reporting, tracking, referral, response. Why should we report cases of violence? These are obvious reasons, so that we can understand it better. Sometimes violence occurs, but it is not understood to be violence. Maybe the children themselves are tolerating it because they think it is normal. But also to find out the impact, and also to identify who is causing it. Many times we have also noted that many people who cause violence are actually darlings to the victims. Their caregivers, their mothers, their fathers. To also devise strategic interventions that contribute towards the elimination of violence in order to create violence-free schools. I want to move again a little faster. So that is why we should report. The next slide says, next slide, this is how the child should actually go over the steps of reporting, starting from where the case has occurred to the written statement, where the written statement is taken up to the final person in case it is a local school form of violence. Go ahead. This is now tracking. Why should we track? Earlier on I said we should track in order not to let the case die. Because if a child reports to a teacher and the teacher doesn't follow up to report to the head teacher, then the case may die between the child and the teacher, and the same case could be continued again and again. So what should happen when it comes to tracking? We are saying systematic efforts should be taken to follow up by whoever saw this happen. Next slide. Key actors in tracking, all those that are listed here, and I know that many of them also exist in the Mozambican environment. Maybe the SMC is coming up again. Where I come from, we have inspectors of schools, and we also have resident district commissioners who directly represent the president in different districts. They all have a role in tracking. How far did the case go? Next one. Why track the cases? This is already explained. You can go ahead. You can go ahead. Go ahead still. Steps taken in tracking are also clearly shown on this slide. First of all, find out from the person who is the victim, where did he report, when he reported, what was the feedback, then follow up with where he reported to see what continued to happen, and so on and so forth. Next slide. Yes, this is also about the referral, and we are saying it is the process by which the immediate need of the child victim or survivor of violence are accessed, and supportive and appropriate services are provided to ensure recovery. I said earlier that this child, after receiving any form of violence, whether beating or pulling his or her nose or even sexual harassment, may need additional services beyond simply reporting to the teacher. This child may need a counselor to comfort him. He or she may be going through a lot of stigma. Maybe abuse could be going on also, and then he needs these services. If there are injuries from the abuse, then we need the direct attention of the medical people, and this is where referral becomes necessary. Continue. Why do actors have to refer cases? The slide is saying a lot, but of course the key reason for referral is to benefit from expertise. Maybe the school doesn't have the counseling expertise. Maybe the school doesn't even have a school nurse or even a school clinic to handle. So we benefit from the expertise where we have referred. And then next, these are steps again of referring. They are mentioned according to levels. Next one. Next slide. Next slide. The key actors in the referral are also mentioned, and there are even specific forms that are also mentioned. The forms to fill in the referral process are into this document, which I said earlier I'll leave with the Minister of Education just in case they may want to benchmark a few things. Levels of referral are moving right away from the child to the teacher, through the head teacher, through police, and up to legal authorities if they have a legal component. And then next, forms of referral, children can refer themselves where they feel it is too much, they are not getting enough from where they reported. But also it could be a parent now referring to the school or direct to police. It could be the head teacher of the school referring to police. But also civil society organizations can actually refer to each other. I'm winding up soon. The next slide is about responding. This is about providing sustainable response to cases of violence such that people continue to report. Children feel obliged to continue reporting. Otherwise, when no response and feedback is given about cases that are reported, then there is no need of actually reporting. The next slide.
Responding, shared responsibility, those are key actors shown in the circles. Next. Management of vices, the key actors also in the management of violence are mentioned, and all of us in this room are actually present on that slide. And finally, the MC is on my neck. We are also giving guidelines on M&E, and I'm thanking you so much. But after thanking you, just 1 minute for me. Beyond what the guidelines say, and from what I've listened in from the first speakers, we also have quite a number of arrangements to keep the girl in school. You have heard of our affirmative action, giving extra free points to the girls so that they can compete with the boys as they head to higher institutions of learning. You could also have heard of our menstrual hygiene management training for girls, but also for the entire school community. You could also have heard of our school family initiative, where the teachers turn into parents and attend to children as parents. UNICEF is helping us do a lot of training of teachers on gender-based violence and so on, and also on issues of having a fair school environment. O que nos chama a atenção para este fórum seria o assunto do equilíbrio de gênero. O que é que nós descobrimos neste documento manual de apoio? Que põe-se como uma condição da criação do Conselho de Escola o equilíbrio de gênero. Mas nas escolas onde nós estamos a trabalhar, nós sempre fomos verificando que existem nos conselhos de escola mais homens do que mulheres. É verdade que em outras escolas a situação pode ser diferente. Então, nós aqui propusemos que para a equidade de gênero seria importante neste documento indicar uma cota mínima para pessoas do sexo feminino e para as pessoas do sexo masculino nos conselhos de escola e nas respectivas comissões. Isto surgiu-nos porque por causa da solicitação do grupo de raparigas que apresentava uma preocupação que era como colocar os nossos problemas ao conselho de escola, mas se nós vamos ao conselho de escola e a maior parte das pessoas que estão no conselho de escola são homens. Então fica muito difícil esta colocação. Então este é o nosso apelo em relação a este assunto. Como na nossa política de gênero e inclusão social, a AMDEC apela sempre para que todos os projetos onde nós trabalhamos há necessidade de incluir aspectos ligados à retenção e empoderamento da rapariga. Este ano, no início do ano, depois da revitalização dos conselhos de escola, nós estivemos nestas escolas, na Zambésia, e aproveitamos o momento que, como tinha acabado de ser revitalizados e havia o processo de capacitação dos conselhos de escola, então nós aproveitamos o momento para ajudar na planificação daquilo que são as atividades destes conselhos de escola. E fizemos essa planificação olhando para as comissões. Então, na Comissão dos Assuntos Sociais, eles planificaram atividades como realizar visitas domiciliárias para resgatar raparigas desistentes, realizar encontros na comunidade com pais encarregados de educação para sensibilizar, consciencializar sobre a manutenção da rapariga na escola. Pensaram em criar uma peça teatral para ser apresentada tanto na escola como na comunidade, para sensibilizar as raparigas e a comunidade sobre as implicações da desistência. Na Comissão dos Assuntos Pedagógicos, planificaram atividades como controle da assiduidade dos alunos e das alunas, das alunas exatamente para olharem mais para o assunto de aquelas alunas que desistem e são resgatadas, contribuir com material escolar para as alunas que retomarem a escola. As raparigas das nossas escolas dizem muito obrigada. Passo a apresentar o papel do Conselho de Escola na retenção e empoderamento da rapariga. Em seguida, dizer que o SESC implementou e está a implementar ações de fortalecimento do Conselho de Escola
para melhorar a retenção da rapariga em Tete, Cabo Delgado, Nampula, Zambésia e Gaza. E o que é isso, termômetro? Termômetro é um instrumento para identificar o grau de funcionamento do conselho de escola e se está sendo de acordo com as orientações do MINED. E se não, criar mecanismos de alinhamento com as orientações com vistas a melhorar. Na formação do conselho de escola, o SESC promove sessões de reflexão sobre as barreiras que limitam o acesso da criança à rapariga na escola, onde estes identificam problemas, as causas e as possíveis soluções, resultando na elaboração de planos de ação das comissões com atividades a serem desenvolvidas nas suas comunidades. O SESC fez introdução de ferramentas como, por exemplo, o Lavulá, que serve como mecanismo de identificação de casos de violência de direitos dos alunos, entre outros, por meio de reclamação, denúncias, sugestões feitas pelos alunos, pais encarregados de educação, membros da comunidade, entre outros. Faz a sensibilização dos professores para não usar as alunas como trabalhadoras domésticas, porque primeiro estas perdem aulas e comprometem o aproveitamento pedagógico, e depois é que as alunas e seus encarregados não levam a sério a educação, vendo esta prática vindo de um professor. O desafio é de institucionalizar e fazer réplica das boas práticas aqui apresentadas. Muito obrigada. Eu sou Pedro Iringa, sou presidente da rede distrital dos conselhos de escolas no distrito de Marraquém. E aqui porque estamos numa conferência sobre a defesa da rapariga. O Conselho da Escola, a rede dos Conselhos de Escolas de Marraquém vai apresentar algumas atividades que têm que ser levadas a cabo na defesa ou na retenção da rapariga. Então, e sendo os Conselhos de Escola, vem ali a rede de Conselho de Escolas de Marraquém. Como introdução, nós sentimos que a educação é um processo dinâmico e em constante mudança, sendo o aluno epicentro de aprendizagem e sujeito ativo, onde juntamente conjunto com o professor elaboram conhecimento com a finalidade de desenvolver competências básicas que o mesmo deve saber ao fim de cada uma etapa de aprendizagem. Primeiro que temos a Comissão dos Assuntos Pedagógicos. Tem feito algumas atividades como a colaboração na elaboração e implementação de planos analíticos e projetos políticos pedagógicos. O Conselho tem capacitado, tem organizado os seus membros para estarem presentes também nos processos de exame a partir da sua planificação. A sensibilização de professores e alunos contra o consumo de álcool e drogas. São algumas campanhas que temos promovidos ao nível das comunidades. A promoção de hábitos, valores, atitudes, comportamentos, habilidades e conhecimentos locais com vista a garantir a continuidade destas pelas gerações vindouras. Então, aquela questão que eu referi, nós temos que fazer a transferência e a conservação daqueles conhecimentos da cultura, então, para transferirmos à nova geração. A promoção das artes e tradições locais através do currículo local. Temos a colaboração com as estruturas locais, porque sentimos que este é um dos pontos chaves, as estruturas locais. Nós temos aquelas pessoas mais fluentes dentro das comunidades, porque são eles que têm, por exemplo, estamos a falar de chefe de quarteirão, ele que conhece muito bem como é que vive a cada comunidade. Então, se nós às vezes possamos ser vistos como pessoas talvez de outro ponto, mas eles conhecem qual é o domínio, como é que possamos chegar lá. Então, em criação de círculo de interesses, isso aí também tem com vista no empoderamento da rapariga, promoção de cantos de aconselhamento sobre a prevenção de doenças endêmicas, gravidez precoce e casamento prematuro. Por que escolhemos este tema? Tivemos alguns antecedentes de outras pesquisas
A Wilda tem o seu, como core business, fazer a pesquisa para a ação. Fizemos em 2005 a feminização do SIDA. Porquê é que o SIDA atinge mais as mulheres? Fizemos outro estudo sobre buscando sentidos, género e sexualidade no ensino secundário. Como é que os rapazes e raparigas constroem a sua identidade social e a identidade sexual? O que é para eles e elas ser homem, ou ser homem e ser mulher, ou ser masculino e feminino? Perceber como é que, face à influência dos novos contextos, como é que a escola, grupos de amigos, os discursos sobre o corpo, sobre a sexualidade e direitos humanos, desenvolvem mecanismos de apropriação ou desapropriação dos saberes que são transmitidos nos ritos e incorporam nas suas identidades. Até que ponto as estratégias de contrapoder desenvolvidos pelos rapazes e raparigas podem romper com o modelo da hierarquia de género? Como é que a cultura, as instituições culturais, nos discursos políticos, interferem nas funções dos ritos? Como é que e a formalidade presente nas práticas culturais que são sujeitas às novas significações? Os ritos tornaram-se comercializados. Pode avançar? Tenho aqui uma história. Acordei esse artigo do jornal de semana passada, Negaúma, ameaça. Roupa nova e festas impelem crianças para os ritos de iniciação. Então os ritos tornaram-se agora já hierarquizados. Quanto mais dinheiro eu tenho, a festa dos ritos é muito maior, com cervejas, casas de cerveja. Quem é pobre não tem essa, e a duração do rito é muito menor. Então, os ritos de iniciação são fatores importantes de educação, homens e mulheres, de educação no sentido de homens e mulheres são diferentes, portanto têm direitos e deveres diferentes. Subordinação, o papel da mulher perante no ato sexual e também os papéis tradicionais. Por isso, nos ritos de iniciação, quando aqueles que são submetidos aos ritos, há conflitos entre a lei, a aprendizagem na escola e as práticas culturais que promovam e conservam as tradições. Então, muito rapidamente, o que é que aprendem as meninas e os rapazes? Nós temos aqui quase no livro 60 as falas diretas de meninas e rapazes. Aprendem a subordinação das meninas aos rapazes, portanto, da mulher ao homem, aprendem os papéis tradicionais, que é o respeito ao marido, a vida sexual, não recusar ter o ato sexual quando o marido a qualquer momento vem à casa quer fazer sexo. E os rapazes que é que aprendem? Que o papel deles tem uma importância primordial na família e na sociedade. Ele é que é o provedor económico para a família. O papel em casa, ele é que é o chefe da família e ele deve controlar o corpo da mulher. Podemos ver os casos que tem havido aí nos jornais sobre assassinatos, homicídios, porque ele aprende que ele é que é o dono do corpo da mulher. So what I will be talking to you about today is really the prevention and management of learner pregnancy policy that we have in Namibia. I'm giving you an idea of what the provisions are of the policy and some of the things that Namibia has done to implement the policy. Maybe just to give you a background, before 1994 there was nothing in place in Namibia with regard to learner pregnancy, and the cases were really dealt with just by the principal who decided whether the girl should be expelled or whether she can stay in school. So at this point we started the process of trying to rectify the situation, and it took a really long time, and it was only in 2009 that our policy was finally approved by Cabinet. And then it was enforced but not fully rolled out. There was a lot of negativity around the policy, but finally in 2012-2013 we started fully training at a regional level, training our regional school counselors, training our teachers on the policy implementation.
So really, you can move on to the next slide. Okay, so the goal of our policy is to decrease the number of learners that become pregnant and increase the number of learner parents who complete their education. Next slide. So the key guiding principles is really the right to education, which is enshrined in our constitution, that no learner may be discriminated against on the basis of sex, and that also means that they may not be punished for being pregnant at school. The biggest focus, and you'll see, of our policy is really prevention. But we also place a big emphasis on information to be provided to our learners, respect and support, and respect for cultural and family values. The policy really looks at taking each situation on its own merit, also engaging with parents when making decisions. We have found that parents are also sometimes the ones that don't want the learners to go back to school. So we need to work with that as well. You can move with that. You can move. Oh. Move. Forward. You're going backwards. Forward. 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 Okay. So as I mentioned, you can go forward some more. As prevention is the main aspect of the policy. You can move forward. I never got the email that we were only supposed to have 12 slides, so I quickly changed the slides, but okay, you can stay here on this one. So in terms of prevention, the policy makes provisions for reproductive and sexual health and rights. So in terms of this, what Namibia has done is that we have reviewed our life skills curriculum, and we have mainstreamed comprehensive sexuality education into our curriculum. We've done online face-to-face training with our life skills teachers on CSE. We are training our upcoming teachers now, so not just doing in-service training, but pre-service training with regard to CSE. We also train the lecturers, and we are engaging a lot with traditional leaders and cultural organizations in order to address these issues. We also have an integrated school health program. This is, I won't go into this slide, but this is also just one of the things around having male teachers following male learners and female teachers assisting with female learners and their development. This is something quite important. I really enjoyed the previous section on violence as well. So one of the prevention elements is creating a safe environment. The Ministry of Education, with the assistance of UNICEF, have developed the National Safe Schools Framework, which deals with all forms of violence in schools, but also looking at issues around positive discipline, leadership, and these types of things. So you can move forward. You can move? It's fine. So this is just to give you an indication. If we also consider the timeline that we had, we had an increase in learner pregnancy dropout before we actually released this policy. We had a slight, then we had a decrease and a spike in 2015, which afterwards, in 2015, 2016, and after that we started very aggressively with the life skills curriculum, with our interventions, and we can see that there was a decrease in 2017 in terms of dropout. So we're hoping that that will just continue as we strengthen our interventions. But what I would like to say about the data, it comes from our EMIS, is that it does not show the learners that are pregnant and currently in school, and it also doesn't indicate the learners that were pregnant and returned to school, but perhaps to a different school. So it reflects that they dropped out, but sometimes they go to different schools in a different region, and we don't have a learner tracking system, which is what we're working towards, to ensure that we can track them from region to region and from school to school. Okay. So where prevention fails, this is where the school management is required to manage the situation. This is done by supporting the pregnant learners, the expectant fathers, and learner parents to combine the continuation of their education. So the basic principles, the key principles in the management is the support,
participatory decision making, the collaboration in the coordination among service providers, and each case is evaluated individually. Okay, one of the things that we really want for our learners to do, we want all our teachers and the community, is the promotion of openness. Learners should feel able to tell us about their pregnancy. And the policy highlights two key reasons for this. And the one is that the female learners should be able to know about the importance of antenatal care. A lot of time pregnancies are accidental, and young ladies do not take care of themselves. They drink, or they try to have an abortion, or they smoke, and this has a very detrimental effect on the unborn baby. And then the baby is born with deficits, and that just continues the cycle of poverty, because they will not do well academically, they will not fare well in life. So we really want them to tell us as early as possible so that they can take care of themselves as well as the unborn baby. And also we want the male learners to understand the importance of their involvement in the child's life. Okay, you can skip these ones. What we've really found in our school system is that it's often not a fellow learner that is the father of the child. It's usually somebody outside of the school, usually somebody that is older, that has financial means. But we have laws in place to deal with that, because then it becomes issues of statutory rape and also immoral practices. So you can move forward. You can move. Okay, what we also developed alongside the policy is an information package for the learners, which tells the learner mother issues around breastfeeding, you know, how to store the milk, what you can do, all these types of things, how to get maintenance, how to get exemption from hostel. So it's an information package for both learner mother and learner father, if they are there. You can continue. Okay, so our policy allows for our learners to attend school up to 4 weeks before their due date. So they need to get a health certificate if they stay in school after 6 months. But I think what is very important is that each case is looked at individually. So for example, if the learner is heading into her grade 12 examinations and it is a month before her due date, the school can make concessions to ensure that she writes her examination, even though she shouldn't be at school at that point, because it's a month before her due date. So it's a very flexible policy in that way, to really ensure that our learners finish and have the right to their education. In terms of school assignments, learners are, if they don't want to attend school, because the policy allows for them to stay, but they don't have to. They can remain at home if they choose to do so, but they can continue by collecting their school assignments, but they have to take responsibility for that. For hostel boarders, the same rules apply. They can also stay up to 4 weeks, but also when they return to school, the baby cannot come to the hostel with them. Okay. And then examinations, like I mentioned, they are free to write their examinations at any point. They can choose to write it in a separate venue, but then the family needs to take responsibility for those costs. Yeah, okay. So a learner may return to school very soon after giving birth if she chooses to do so, but there has to be proof that the baby is taken care of and that she is taken, that she's healthy, the baby is taken care of, and the baby is healthy. And that somebody will take care of the child. So you can go to the next slide. So a learner mother may choose to take up to 1 year of leave, and the school is obliged to keep her space, provided that she remains in contact with the school and tells them her intention to return. If she wants to take a longer period of leave, the school does not have to keep her space, and she will have to reapply to a school as is in the normal process.
You can go, I skip that one, I already covered that. We can next, yeah. And then the policy also very much looks at the role of the family and what they need to do, the prevention of any further pregnancies, helping the learner with counseling, information, supporting the learner, and monitoring the health of the learner and the baby. Can we go to the next one? Okay, so the challenges that we have is the high attrition of our life skills teachers. The life skills is not a promotional post, so teachers will easily leave the life skills to go do a promotional subject because then they can progress in their career. So when we train now this year, then next year when we go back, it's a different teacher. So that continuity is not there, which is a problem for us with regard to the policy. And then obviously resources is an issue. And then we've also had a lot of community resistance to comprehensive sexuality education. But we are really working very hard and trying to change the mindset of the community around this issue. So maybe just the last slide, the additional achievement. We have the FOWENA project in our school, which is a re-entry scholarship program and empowerment workshops for learners. And under this program, 1,106 orphaned and vulnerable and marginalized girls and young women who dropped out of school due to pregnancy were supported with scholarships. And they provided school uniforms, stationery, toiletries, and transport so that we can take them back to school. And that is it for me. Thank you very much. de género e pequenas conclusões. É que falar de equidade de género é também falar de inclusão. Porque só se fala de equidade quando há falta de inclusão. O primeiro aspecto fundamental que vai beneficiar a rapariga é a reorganização da estrutura de ensino. Primeiro, o fato do ensino básico passar para 9 classes, o que faz com que todas as crianças tenham oportunidade de fazer 9 classes de escolaridade. Este ensino será gratuito e é um ensino obrigatório. Portanto, logo a partida, oferece aqui a oportunidade da rapariga ter, no mínimo, acesso a 9 anos de escolaridade. Se olharmos um pouco para o censo, que foi divulgado este ano, felizmente, nós somos dos países que temos uma taxa de analfabetismo muito alta. E essa taxa de analfabetismo é alta para os 2 anos, 39%, mas é muito mais alta para a mulher. Portanto, se o sistema educativo puder, a partir de agora, dar a todas as crianças ao acesso, nós vamos reverter este cenário. Portanto, olhando para este aspecto, é um ganho que nós temos enorme. Foi estabelecido como modalidade de ensino oficial, por lei, o ensino bilíngue. E vocês vão dizer, mas por que elegeu o ensino bilíngue? É que a língua é barreira para muitas crianças terem acesso à escola. Portanto, eu elegi o artigo que fala da modalidade de ensino bilíngue como um artigo importante para
acessibilidade da rapariga no sistema de ensino. O ensino inclusivo, normalmente quando a gente fala do ensino inclusivo, nós pensamos só nas crianças com necessidades educativas especiais. Mas o ensino inclusivo não é meramente olhar só para as crianças com necessidades educativas especiais. O ensino inclusivo é olhar para todas as particularidades de uma comunidade. Desde diferenças religiosas, e aí quando nós falamos de diferenças religiosas, aí é que nós encontramos problemas da acessibilidade da rapariga à escola. Portanto, o fato de nós queremos ter uma escola inclusiva, uma escola que por lei é laica, não é? Abre a possibilidade de mais raparigas poderem frequentar o sistema educativo. Um dos grandes objetivos, claro, fundamental, é melhorar a aprendizagem. Esta é a questão fundamental. Mas há questões que nós encontramos no processo. É que este currículo também tem que ser inclusivo. E quando estamos a falar de inclusão, também estamos a falar de acesso às outras áreas da sociedade que têm dificuldade de aceder à escola. Um dos elementos que nós trouxemos como inovador no currículo é a integração curricular no ensino secundário. Nós temos um ensino secundário com muitas disciplinas, muito disperso, uma dispersão curricular muito enorme. E nós estamos a propor que o currículo ele seja mais integrado, mas que ele tenha temas geradores de equidade na comunidade. A igualdade de gênero é uma prioridade nacional, global, internacional e da Unesco, que tem uma política e uma estratégia específica para a promoção da igualdade de gênero. E esta limitação no acesso à igualdade de gênero, ou seja, do acesso da rapariga à educação, além de ser uma violação dos direitos humanos, representa um obstáculo para o alcance das metas da Agenda 2030. Então, nós relacionamos a limitação do acesso à educação como uma violação dos direitos humanos. Há uma preocupação de, até 2030, eliminar a disparidade de gêneros na educação e garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e crianças em situação de vulnerabilidade. Portanto, se não conseguirmos ter mais raparigas no sistema educativo, naturalmente, para além de ser uma violação de direitos humanos, não vai contribuir para o alcance dessas metas, que não é um objetivo por si, mas também contribuímos a partir da educação da rapariga. Se nós vemos este panorama da Agenda 2030, nós temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E temos, particularmente, o Objetivo 4, que é relacionado com a educação de qualidade, e o Objetivo 5, Igualdade de Gênero. Estes dois objetivos juntos contribuem para os restantes objetivos e são chaves para o alcance da Agenda 2030. Há uma influência muito grande na erradicação da pobreza, na erradicação da fome, na questão da saúde, outros elementos. Portanto, é considerado como chave a educação da rapariga, a igualdade de gênero, para o cumprimento da Agenda 2030 de uma forma geral. Temos aqui alguns dados, mas não são atualizados, mas que mostram que há ainda meninas que desistem. Elas iniciam em grande número nas primeiras classes, e como foi referido até pelo Dr. Inês e ontem também, que há uma tendência decrescente. As meninas começam nas primeiras classes e à medida que avançam essas classes superiores, também há uma tendência decrescente. E se analisamos também em relação aos professores, nas primeiras classes há um número elevado de professoras, mas também vai reduzindo o número de professoras à medida que as classes se avançam. E isso influencia naturalmente a participação da rapariga aos níveis superiores. E também o último censo de 2017 mostra
que metade das meninas, raparigas e mulheres não são alfabetizadas. Há muito trabalho. E as zonas, como Campo Delgado e Niassa, que este número chega a 70%. Então há um trabalho muito grande por fatores que também já foram mencionados, os casamentos prematuros, a questão das gravidezes, entre outros aspectos. Em relação à resposta da Unesco, o que a Unesco tem feito, naturalmente não sozinha, mas com uma contribuição, a Unesco tem participado no apoio técnico ao Ministério da Educação, na formação de formadores, do Instituto de Formação de Professores e na formação de professores, a formação inicial e em serviço. Considera-se o professor como o elemento-chave de mudança. A intervenção da Unesco inclui a formação de gestores de educação e responsáveis pelo desenvolvimento curricular. Em que consistem os cursos? São cursos de curta duração, que são direcionados para a formação de professores, que visam fortalecer os formandos em técnicas e estratégias para abordagem de temas relacionados com conhecimentos, atitudes, habilidades para a vida, com foco na saúde sexual e reprodutiva, a questão do HIV/SIDA e adolescência em geral. Mrs. Banda, from Malawi. I work in the Ministry of Education, Science and Technology, and Teacher Development and Training. I am the Chief Education Officer, mainly looking after the pre-service, the teachers who are in the teacher training colleges. I am presenting on a gender responsive pedagogy, the Malawi experience. The presentation outline is the introduction of gender responsive pedagogy in Malawi, gender responsive pedagogy model that we are using in Malawi, the steps that we have so far taken to make sure that the activity is being implemented, and then we also have the enabling factors, issues to be taken note of as we have been implementing the GRP, and then there is also policy recommendations. The introduction of gender responsive pedagogy in Malawi, Ministry of Education, Science and Technology realized that most teachers teaching, as they were teaching in the classroom, they were mainly focusing on the boy child. This might be the culture that we are growing up in Malawi, which is mainly gender insensitive. We usually look at the male child as more important as compared to the girl child, and that grows in our minds. And even when we go for the teaching qualifications, because we have that embedded in us, we usually still have problems to change. So the Ministry of Education adopted the GRP in 2009. The model that we are following is the teacher-learner interaction, classroom language use, GRP classroom management, institutional management, GR resources, and the GR methodologies. When we are looking at the teacher-learner interaction, it's in the classroom where the teacher interacts with the learners, and at the same time the learner interacts also with another learner. And during this interaction, there is language which is being used. Most of the times, this language is negative towards the girl child. In Malawi, because of so many factors, for example, the distances to schools, you find out that sometimes the children start their school at a later age. And when you have, for example, a bigger girl instead of the 5, 6, then the teachers will always have a negative attitude towards them, calling them all sorts of negative names. You are big, look at your breasts, and the like.
So that one is a negative stand, which may usually discourage the girl child to come back to school, and then they decide to drop off because the teacher is telling them that you are old enough to get married. That's the message which they are passing to such learners. So the gender responsive pedagogy is encouraging the teachers to encourage the girls to give reinforcement, positive reinforcement, encourage them even when they are big girls, tell them that they can still do well, encourage them when they are not doing well in their subjects, encourage them to positively, anyway, so that they should not drop out. They might be really maybe backwards, but because the teachers are positive towards them, it helps to make them stay in the classroom. The steps taken to integrate the gender responsive pedagogy, mostly at the beginning there was a workshop to address the GRP gap, and then we established the principals forum, because what we wanted to do is to start with the GRP in the TTCs where the teachers go and get their education, or they get trained to go and into the schools. So it was like instilling the gender responsiveness to the lectures, and then these lectures will be able to instill the GRP into the teacher students in the TTCs. And when these teacher students go into the schools, they will have that understanding that they need to be in the forefront in helping the girl child, and even encouraging the boys to be supportive to the girls themselves. We also established committees at TTC where we have focal points, focal persons who are responsible to conduct the meetings and give reports. And also we have the supervision tools for the practice. We have a specially made supervision tool. When we go for supervision, and even when Malawi Examination Board goes for the moderation of the teachers in the teaching practice schools, they form stipulates that they should be gender sensitive, like the methods they are using when they are distributing their questions. So when you are supervising or you are moderating, you have to look at, is the teacher, the student teacher, gender sensitive? Is the student teacher asking questions to both girls and boys? How is the enforcement being made? What is the language that the teacher is using towards the two genders? Is it conducive for both of them to excel in their education? And then we also use UNICEF and the FAWE Malawi chapter at the Ministry of Education. We also developed a national plan which is to be implemented from this year in 2019 from July. And we also have a curriculum which advocates the learner-centered. We have changed the curriculum. We started with standard 1 and 2, and now it has reached the standard 8. And we also have a new curriculum in the secondary schools. The first group which is going to write that is this year. We changed, and then this year they are going to start writing even the examinations at standard Form 4 with the new curriculum, which is encompassing the gender responsiveness. The enabling factors which the Ministry of Education and other development partners put in place were like commitment of the ministry to the GRP itself, and the commitment of the schools, the head teachers and all the stakeholders, the principals forum, which meets quarterly. They share lessons, experiences, challenges, and the involvement of gender focal persons who are regularly monitor and support the visits to the TTCs and the schools themselves. Provision of training manuals. We have the training of teachers in demonstration schools. Each TTC, Teacher Training College, has a demonstration primary school where the trainee teachers go for their teaching practice.
And then you also have a training of relevant stakeholders. These are like you call them school councils. In Malawi, we call them school management committees, parent-teacher association members, and also the mother group. Mother group members. This mother group is one of the school committees which is very vibrant because it engages directly with the girl child, looking at the conducive environment at the school level where the girls will learn comfortably. For example, they champion the provision of schools to our schools. They get grants, and the entitlement of that grant is also to construct washrooms. We had a huge problem in Malawi where the toilets were not conducive for the teenage girls, but now this time around we are trying as much as possible to have washrooms for the girls so that they should feel comfortable even when they are doing their monthly periods. And the mothers who are in this committee are the champions. They make sure that all schools are having that. And at the same time, the district education managers also, they don't sign the grants if there are no provisions for the girl child. And they can only access the monies if there are provisions for the girl child in the schools. And we also do regular monitoring of the schools. The challenges so far, the major challenge is the negative. In a community where the males are more important as compared with the females, it's difficult for the stakeholders, even after being trained, after being oriented, for them to fully embrace the change. It's very difficult because they have that a mentality embedded in their minds that this cannot work. The girls are going to get married in the schools. The infrastructure, as we are saying, the infrastructure is not yet fully. We still have some schools which do not have the washrooms, which according to Malawi keeps the girls away, especially the week when they are doing their menses. And we also have the parents and guardians not fully aware of the GRP and also for them to support the program. So we are still having the development partners and local NGOs who are still working in our schools in the different districts. And as I've already said, that we still have a long way to go, although we are doing much in order to embrace the program fully. The policy recommendations, as I already said, we had a review of the GRP manual, so we wanted to adopt and adapt the recently reviewed into the training manuals. So we are also reviewing the monitoring and evaluation framework with the Directorate of Teacher Education, Directorate of Inspectorate and Advisory Services, so that we can mainstream the GRP. O que trazemos hoje é, na verdade, uma equação que é ao mesmo tempo simples e complexa. O que queremos é como é que podemos encontrar o melhor para as raparigas e, ao mesmo tempo, o melhor para o país e para a educação de Moçambique. O que nós temos aqui é que sabemos que estas mulheres que participam em projetos do MUVA, são reais, que são participantes reais dos projetos MUVA. Elas precisam que todos nós criemos um sistema mais acolhedor, mais inclusivo, para que possam integrar-se e ter, de facto, as oportunidades que merecem. E, ao mesmo tempo, o que queremos ver é como é que, na busca desta igualdade de género, podemos melhorar o país. E sabemos que, para o país estar realmente a desenvolver e atingir o seu potencial, tem que incluir as mulheres. Então, o que queremos é fazer este match entre empoderamento da mulher e melhoria da educação em Moçambique. E o ângulo que nós vamos abordar hoje, que eu vos trago esta abordagem hoje, é não tanto explicar os programas MUVA em detalhe, porque são complexos e o tempo é curto, mas eu optei por apresentar-vos histórias destas pessoas, algumas delas, não é? E através delas tentar que entendam a nossa perspectiva e o porquê de estarmos a fazer o trabalho que estamos a fazer. Então, a primeira mulher que gostaria de apresentar é a Túrcia.
A Túrcia é uma jovem de 23 anos que vive em Maputo, Xamanculo. Ela vive com os pais, não tem filhos. Ela acabou a 12ª classe, mas não tem as condições económicas para continuar a estudar. E ela não sabe o que é que vai fazer com a sua vida, não sabe as perspectivas que vai ter para o seu futuro. E então, pessoas como o som, outra vez. Já está? Está melhor? Ok, obrigado. E então, o que nós trazemos e pensamos é, existem várias mulheres como a Túrcia, em Maputo, na Beira e em todo o país, e o MUVA tem então uma proposta que tenta trazer uma resposta para os problemas que ela e outras Túrcias enfrentam. Próximo slide, por favor. E então o que nós temos é o MUVA Assistentes. Neste momento a Túrcia, o ano passado aliás, foi participante no MUVA Assistentes, em que ela esteve durante um ano a trabalhar em escolas primárias, como assistente de sala de professores, naquelas turmas que têm mais de 80 alunos, 60 alunos, 70 alunos. O que nós vemos é que muitas vezes temos um professor no ensino público para um grande número de crianças, o que dificulta muito o trabalho do professor, um lado, ou da professora, e por outro lado, naturalmente, a aprendizagem das crianças, não é? Então, o que o MUVA está a testar é colocar a figura de assistente. Nós estamos a encontrar jovens como a Túrcia e a dar-lhes a formação básica para serem assistentes, e estamos então a colocá-las durante um ano com subsídio, portanto elas têm um subsídio mensal para darem apoio aos professores. E o que temos visto é que, de facto, temos uns benefícios para as crianças, que desta vez sentem que têm então maior atenção, porque são 2 pessoas a dar as aulas em vez de uma, para o professor ou a professora, porque sente-se em condições mais apropriadas para dar as aulas como quer, porque não tem que estar a gerir a turma inteira, e para a Túrcia, porque pela primeira vez está a ter uma experiência de trabalho e que, no caso de muitas delas, tem vindo a despertar até a vontade de continuarem a estudar e continuar a usar o subsídio e poupar para investirem em continuar os seus estudos e quem sabe, na própria educação. E queria depois apresentar-vos mais uma pessoa, a Paulina. A Paulina é uma jovem que participou num dos projetos MUVA na Beira. Ela está no ensino secundário e o plano dela é continuar a estudar. Portanto, ela quer fazer um ensino superior e só depois disso é que quer ingressar no mercado laboral. E MUVA, quando estava a criar os projetos, o que tentámos foi perceber o que é que realmente o mercado quer ou procura nestes e nestas jovens. E uma coisa que nós ouvimos e marcou-nos muito é que o mercado diz que os jovens, quando saem da universidade ou dos cursos, não têm, em grande parte, as habilidades que os empregadores querem e precisam, de facto. Faltam-lhes habilidades de trabalho em equipa, falta-lhes iniciativa, e então nós o que começámos a pensar foi, temos que... está tudo descontrolado agora, som, vídeo... É o slide anterior, ainda, por favor? Não. E então, o que eu dizia é que o que nós estamos a tentar, então, é encontrar uma resposta para que a Apolina, quando de facto acaba os seus estudos, possa ter impacto e sucesso no trabalho que futuramente escolher. E então, próximo slide, por favor. Desenvolvemos o projeto MUVA Aprender, que visa, de facto, estar a responder às necessidades de empregadores que querem jovens com preparação muito melhor e mais exigente, e, por outro lado, para preparar jovens como a Apolina para responderem e estarem em condições de ter sucesso quando chegarem à idade em que têm que escolher a profissão futura. E então, o MUVA Aprender é um projeto para escolas secundárias, nós estamos a trabalhar com escolas secundárias, em que o que queremos é incentivar os estudantes a terem esta iniciativa, a tomarem conta das aulas. Os alunos é que são o centro da aula, tomam iniciativa, trabalham em equipa, aprendem a
a desenvolver e pesquisar entre si e procurar as soluções para os problemas e equações que têm, e dessa forma o que tentamos é incentivar este espírito de ir atrás, de procurarem e colaborarem entre si, para que quando cheguem ao mercado estejam em condições de ter impacto e sucesso. Então, nós, na verdade, apesar de sabermos a complexidade das duas abordagens que trazemos aqui, que tem muito mais para além disto, acreditamos que estas são duas propostas que são viáveis, que são realistas e sustentáveis, mas precisam de um sistema, precisam de apoio e de envolver outras organizações. E então o desafio que fazemos a todos e todas que estão aqui é envolverem-se e ajudarem-nos a tornar isto real para mais pessoas que não a Túrcia e a Polina. E muito obrigado. Não é qualquer pessoa que é professor. E também disse, ser professor não pode ser para qualquer pessoa. E disse ainda, se quer ser professor, prepare-se. Sinto muitas vezes que nós discutimos os males, os erros dos professores, mas precisamos de pensar na nossa realidade quem é o professor hoje. Será que nós estamos preocupados com esta questão de olhar para esta profissão como uma profissão de grande responsabilidade e vermos naturalmente quem pode assumir essa grande responsabilidade? Porque um mau professor, ele é responsável pelo insucesso de uma sociedade. Então, mas nós estamos a ter maus professores e esquecemos dos bons professores, que com muitas dificuldades, com muito sacrifício, com muita luta, garantem que este país tenha cada um de nós que está aqui presente. Cada um de nós aqui é fruto de um bom professor. Os nossos desafios como professores nesta questão da progressão e da promoção do bom aproveitamento das raparigas. Nós temos, como eu disse, o Código de Conduta, que tem no seu 5º princípio o princípio da integridade. A primeira coisa que nós fazemos é olhar para o nosso código e dizer como torná-lo realmente um modo de vida do professor. Como é que os professores podem assumir e apropriarem-se deste instrumento como uma prática do dia a dia? É um dos primeiros desafios que nós temos, porque lá está claro aquilo que nós devemos fazer para apoiar tanto os rapazes como as raparigas. Mas é uma letra morta, por várias razões. Nós ontem ouvimos o diretor dizer que a estratégia de gênero do Ministério da Educação é secundarizada quando se trata de lhe dar força para se realizar. Está bem produzida, está bem claro o que é que tem que ser feito, mas não vai ser feito, porque cada um de nós aqui só consegue fazer ou trazer resultados se tem alguém que lhe empurra, se tem um orçamento para juntar um grupo e discutir. Então, o Código de Conduta sozinho, escrito como ele está, não pode trazer o professor que nós queremos. Então, nós sentimos esse como um desafio. Temos tido alguns parceiros que nos apoiam, vamos ver mais tarde as boas práticas. A fraca capacidade da nossa organização de se mover, de realizar a sua missão e a sua visão, tanto no âmbito financeiro como organizacional. Sentimos que em vários encontros, conferências, o professor é o centro do problema. Mas quando nós queremos dar um passo como organização, porque a responsabilidade é coletiva, temos tido algum desafio de encontrar quem nos apoie. Estou a fazer publicidade. A integração dos aspectos de gênero na formação inicial e em exercício. Portanto, poderíamos não conseguir na fase inicial, mas em exercício, portanto, poderiam os professores terem essas capacitações.
melhor capacidade de organização entre a nossa organização e os vários atores de educação. Os professores fazem muitas atividades ligadas a várias organizações, mas como um grupo, como uma classe, se calhar o que estamos a fazer acaba não sendo sustentável, porque nós estamos a viver num mundo de projetos, mas devíamos viver num mundo de programa, em que o professor se apropria de todos esses nossos resultados para torná-los um sucesso, no sentido de que iria ser o professor a ser o continuador. Tanto a fraca visibilização e reconhecimento deste papel do professor, tanto nas boas práticas. Nós estamos neste momento com o apoio do CIP, que foi quem nos ajudou a elaborar o nosso código de conduta. Neste momento estamos a fazer a divulgação e estamos a ver como torná-lo mais prático, não é? Em termos de ações. Também criamos uma rede de professoras líderes, não é? Da ONP, que estão a fazer esta divulgação e a criar outras ações aos níveis locais. Estamos agora a pensar numa mentoria das professoras em relação às raparigas, em relação às formandas dos EFPs. Também com a Open realizamos algumas ações com os rapazes, portanto, programas de rapazes na cozinha, em que colocamos os rapazes, mas também colocamos os professores e avaliamos como pensam as crianças e como pensam os mais velhos. Para as crianças dos 10 aos 15 anos com quem trabalhamos, nós perguntávamos o que significa mulher para si. Ela olha a mulher como a sua mãe, a sua avó. Então, os mais velhos já não. São muito mais agressivos. As mulheres são chulas, as mulheres... Então, nós punhamos as duas faixas etárias a discutirem. E os mais novos diziam, não é verdade que as mulheres são... Porque os outros diabolizavam as mulheres. Então, é verdade que nós podemos começar a fazer a mudança dos mais novos. Porque daqui, quem tem 10 anos hoje, daqui a 20 anos tem 20 anos e vai ser este homem novo, este homem com novos comportamentos e com novas masculinidades, como se dizia ontem. Também nós fazemos parte das redes das mulheres educadoras ao nível da África, temos a UN, temos a SAUN, e tem um plano estratégico ao nível global, a partir da EI, que está sendo naturalmente também implementado, ou tentamos implementar aos níveis locais. Portanto, eu vou terminar voltando a esta questão. Não será que temos que refletir mais? A Terezinha ontem quase que me deixou com lágrimas, porque eu dizia assim, tanta luta, tanto projeto, tanto cometimento, e os resultados estão aonde? Temos que identificar a falha onde ela está. O professor é o ator mais fraco do sistema. Nós, enquanto estamos aqui desenhando as estratégias, eu outro dia disse no Ministério que os professores não conhecem plano estratégico de educação. Tem um outro plano estratégico na sala de aula. Isso é grave. Eu queria sugerir que nós dialogássemos mais com os próprios professores. Pudéssemos fazer uma conferência com os professores. Essa é a minha sugestão e muito obrigada. I know it's been quite an interesting morning with some of the rich presentations from my colleagues. And I would like us to do something before I start with everything. Whatever we are doing today is for the girl child, right? So let me see the energy in the room. Let everyone hold your fist up and say, this is for the girl child. This is for the girl child. So I'll go straight to the challenges that girls encountered for them to, improve their learning. So first of all, there have been many policies in place at national level. We have had policies of free basic primary education. I think that has worked in a number of countries, Kenya being one of them. But then the implementation of these policies remain a challenge. We have even seen the policies that talk about the ratio of teachers to students. But when we go to classrooms today,
you will see teachers, almost 1 in 100 or 1 in 50 children in a classroom, and that is really alarming. And so what we really advocate for is what can be practical when we are developing policies. We talked about policies on re-entry yesterday. There was a lot on policies on retention, policies of re-entry for teenage mothers. But what is practical? It's important to ensure that you chew what you can manage, what you can swallow, and you put your priorities right. If you do not have enough teachers, if you don't have enough, infrastructure, the ratio of students to teachers, how are you able to address some of these very critical matters on policy? So that is an area of concern. And then there's also the bit of poverty. Part of the things we do as SAWE is encourage the comprehensive scholarship opportunities for children who, and especially girls, at a ratio of 75% is girls, 25% is boys. We really, in our course of work, we encounter children that have been orphaned, children from single parents, children with both parents but they are economically challenged. And even as we have preached with the Millennium Development Goals and now with the Sustainable Development Goals on free basic education, you find that schools go ahead and introduce hidden costs. Because we are giving nutrition for free, now you need to buy books, you need to buy sanitary towels, you need to buy pencils, you need to buy this and that. All these items to an economically challenged girl from an economically challenged background, it is difficult to keep up to date with it. So, and also there are countries that have still not introduced free basic education, and this again the challenge on poverty really applies heavily to these particular countries. Then of course there is a negative cultural perception in the place of the girl. Oh, I could not sing this anymore better than all of you are aware of. That, we've always been limited, girls been limited to just the place of, be cooks in the kitchen, take care of their siblings and all that. Wow, that's interesting. But yeah, to that respect, we are trying and using the models such as the ECD to really dispel these particular issues that are very tender age. And then there's the issue of low retention rates, which I think was covered really at length yesterday. And I've spoken about the infrastructure, the physical infrastructure. I think both of them, if there is no, I am aware that even Mozambique has a national gender strategy. And what we really advocate for across our national chapters in our respective countries is to ensure that their physical structures such as changing rooms are present. You cannot be talking about supporting girls be in school and be able to concentrate in the classroom when during her monthly period you're not able to cater for the immediate needs that she needs. And then it's also an issue of the kind of learning materials. I believe my colleagues here expounded on being able to show even images of the girl child as part of the children that are contributing to in one way or another, or interested in certain courses in one way or another, and especially the science courses. Another challenge that we have encountered is the school-related gender-based violence. That was much of it has been spoken about: bullying, corporal punishment, rape, and of course there is the low participation of girls in STEM. This is really an area of concern to us. It is not that the girls do not want to pursue STEM. It's that they don't have the confidence to pursue STEM. And so it all begins with a girl seeing another woman who is doing well in STEM, for them to believe that they can be them, they can be better than them. So even deploying female teachers as science teachers would go a long way in encouraging the girl child to be part of to take up science courses and science subjects. Other things we do, we partner with these technology companies that are really good at developing state-of-the-art technology like Microsoft, and we teach the girls how to code. Today with our DigiGirls programs, there are girls who can literally pull a computer game to your vision in a span of 20 seconds or 20 minutes.
And this is the kind of culture we need to encourage among our girls, for them to practically see how it is done, and putting them in one room, and also encouraging inter-school competitions on sciences, innovations, for them to understand what really they stand to benefit from them. I'm going straight to the good practices because I know chances are my time is almost done. And some of the good practices that we encourage, of course, is the free basic education for those countries that have not really undertaken this prerogative. And remember, this is a Millennium Development Goal target. So if you're in the period of sustainable development goals and much has not been achieved at basic education level, then there's a long way to go about it. And then there's also the bit of comprehensive scholarship education, and I think this should also be tagged in a free basic education, that you need to provide some of these things to students. You need to have tutorials after school periods, tutorials, having life skills and leadership training, mentoring them career-wise and exposing them to the careers of their choice, and then also teaching them on the adolescent sexual reproductive health, the changes that happen in their body. And that way they are able to understand, and it doesn't appear strange to them, even when they are in the classroom and they see year on changes happening to them, and looking at their peers physically and cognitively, what is really happening inside their bodies. We really need to support them in that, creating that kind of awareness and knowing the do's and don'ts, knowing how they should relate to the boys and what really is not good to them. If a teacher is trying to sexually harass them, let them know, be in a position to see that it's happening and report it, like we have discussed, and like we've heard of even Uganda developing the RCRR guidelines. So the other model I would like to speak about on good practices is the one we have in Uganda called the Padel Girls Secondary School model. In this model, it was inspired, it initially started as a rescue center for girls during the LRA war in Uganda. And it grew, the lady who began the school brought together all those displaced girls and put them in that school. These girls were pregnant, these girls were orphans, these girls were teenage mothers. And so what we have done to support such kind of models is for us to deploy and recruit caregivers of their children, set up ECD centers inside those schools, so that now when a girl child comes with a child, a teenage mother comes with a child from home, leaves the child at the ECD center, even those children that are still suckling, goes to the classroom, studies over break time, goes, suckles breastfeeds the baby, and then goes back to the classroom. And the caregivers also are trained on how to handle newborn babies and babies that are at a certain age, and give age-appropriate kind of exercises and all that. And then the pregnant girl, you would go, if you went to that school today, you'd see even pregnant girls attending school, and they are very comfortable because they're in a space where they feel they are wanted and they are able to concentrate. And some have done really well. Some have even pursued science courses. So it's about speaking to these girls, understanding their needs, and giving them the right environment for them to be able to thrive. The other thing we are really pushing for is the competence-based curriculum. There's been so much about, children, girls and children in general being trained theoretically and are unable to the right solutions in real life situations. So the competence-based curriculum gives practical examples, allows the children to be more creative, innovative in how to approach exercises and how to approach situations in their lives. So that is an area that we are really moving forward in terms of it. I am going to finalize. I know, give me an extra 2 minutes. The technical hits there got me. But yes, I'm pleading on that. So if you could move forward to the models. This is one of the models that we encourage among our girls. It's called the Tuseme model. Tuseme in Swahili word meaning let us speak out. And it encourages girls to come out. We form clubs inside schools that are girls clubs, that are life skills clubs that even have the boys who even support in how we handle issues of girls' discrimination in the school. So they are taught how to be leaders, they are taught how to come up with income generating activities, including making sanitary pads, reusable sanitary pads,
and even other sources of income, and they sell it even during competitions. They gather income and they support their clubs. So this is another way. And they also conduct outreach community activities. They use the small income they have to go back to their communities and teach them about to bring down these gender stereotypes and showing them that they are a living example of what can become of them if they are given a chance to access school. The other model is STEM, which I think I have expounded so much on. I'll not dwell on it. I'd lastly want to talk about the next one. The GRC model. I want to next. Yes, stop there. So actually, these are the two gender responsive models that we have generated. I think one, you've had what really it has contributed in Malawi. We are working very closely with the Ministry of Malawi. It has the gender responsive pedagogy model has also been absorbed by the teacher training institutions in Ethiopia and Somalia as well. It is a working model in Tanzania. It's incorporated inside it. It's a very interesting handbook that even if anyone would read, any teacher today had a copy of that handbook, you'd be in a position on how to apply these particular gender responsive practices and exercises inside the classroom. So would encourage all of you to take an opportunity and access this particular pedagogy, including the early childhood pedagogy that again explores on the exercises. What kind of exercises the teachers need to give in the classroom to be able to enhance the students' understanding of concepts and being able to be practical on how they approach certain things. So I think the other thing we have done is on TVET. For this one, basically we have targeted those out-of-school children, and in the cases of conflict zones, being able to give a second chance to those particular girls who have been raped, who have undergone some kind of oppression, who have even been forgotten by their families. We are able to link them to centers. And you know, when you're linking them, people think that you're linking them to tailoring, nutrition, and all that. But what we do in Tibet, we link them to even engineering. They can build houses. Just because war happened and conflict happened in your home or you are displaced doesn't mean you cannot continue pursuing what you wanted to achieve in life. So on that note, I wish to. Muitos nos dizem que, mas vocês dizem Clube da Rapariga e os rapazes ficam onde? Nós sabemos que as nossas meninas, que neste momento têm 14, 10, 15, 9 anos, 8 anos, desde que iniciam o período menstrual, trazem consigo um modelo social de vida da sua família, dos seus pais, onde a mulher é submissa, onde a mulher não tem poder de decisão. E é isto que acontece com elas próprias também. Estas meninas precisam de ter esse espaço entre elas para refletirem quem somos nós, o que é que nós queremos das nossas vidas, como é que podemos fazer isso, e é entre elas que elas encontram as soluções. E elas depois ganham esse poder de decisão para dizerem que os rapazes também podem fazer e devem fazer parte do Clube da Rapariga. Então, o que é que nós trazemos aqui? O que é um Clube da Rapariga, efetivamente? Temos a palavra clube, temos rapariga. Às vezes queremos transferir isto para a prática, para o significado de clube. Mas o clube aqui é um espaço, como estamos a dizer aqui. O clube é uma iniciativa realmente que se enquadra dentro dos círculos de interesse, que é um manual que foi oficialmente institucionalizado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que permite ou que autoriza que cada escola, em função das necessidades, em função das oportunidades, pode também criar o Clube da Rapariga. O Clube da Rapariga é uma iniciativa que visa o quê? Melhorar a realização dos direitos das raparigas através do acesso à informação, mas uma informação correta, uma informação digna, não é? E também para o desenvolvimento de aptidões necessárias para que ela possa ou que ela própria se torne defensora dos seus direitos e proteção contra todas as formas de violência. Quando falamos de violência baseada no gênero,
Vamos ao conceito de género que se interliga com esses modelos sociais que fazem parte do nosso dia a dia. Então, esta iniciativa também traz algum caminho prático que garante que esta menina efetivamente possa ultrapassar esses desafios. É um espaço onde crianças, maioritariamente meninas, raparigas, não é? Se juntam de forma regular para estudar em conjunto, para partilharem os problemas que os afetam, porque todos nós sabemos que entre mãe e filha, às vezes não há uma grande abertura de conversa. É muito difícil, às vezes temos que recorrer às tias para explicarem qualquer coisa que nos afeta, que nos preocupa. Então, é preciso encontrar fontes de informação que possam realmente alimentar estas preocupações, essa necessidade da menina se orientar. Viu o período menstrual? Como gerir o período menstrual? Onde vai buscar a informação? Como evitar que o período menstrual prejudique a minha presença na escola? Eu quero namorar. O que é isso, namorar? Então, são vários aspectos que fazem parte do dia a dia. Todos nós passamos por isso. E então, há necessidade de realmente haver esses espaços de debate, de conversa. E nada melhor do que entre elas próprias. Para se esclarecerem, para buscarem fontes, porque entre elas, umas conseguem, já têm alguma oportunidade de ter uma informação mais credível, mais certa, e podem partilhar e ajudarem-se umas às outras. Foi isso, ou é isso que está a acontecer no contexto do Clube da Rapariga. Então, gostaríamos de trazer aqui também uma experiência. Bom, só vou deixar aqui, quem quiser depois, tanto de uma menina, em teto, realmente Manica, aliás, mas quem diz teto, diz Manica, diz Gaza, diz Nampula, diz Cabo Delgado. Cabo Delgado nem é SEIS, mas outras organizações abraçaram esta iniciativa e realmente as meninas se sentem numa fase, e são elas próprias que tomam decisão, e vamos ver clubes de raparigas com rapazes. Não estamos a excluir os rapazes, atenção, mas é preciso ter em consideração que o modelo social que essas meninas de 9, 8, 10, 12 anos têm é um modelo social que nos ajuda. Nós estamos a falar de estereotipos, etc, etc. Está presente. E não é fácil. A melhor forma é pô-las elas próprias a discutirem isso, para encontrarem as melhores formas também de superar isso. E é por isso que o Clube da Rapariga consta no manual de interesse. Porque os ministros que passaram e visitaram escolas e encontraram clubes da rapariga nas escolas, realmente viram que vale a pena investir e fazer e aplicar essa iniciativa. Muito obrigada. Depois de um ano da formação que as Marussis recebem, que eu depois irei explicar quando estiver a falar do currículo de habilidades para a vida, estas têm depois 3 meses de acompanhamento ao que nós chamamos de Skill Back. É no Skill Back onde as Marussis têm atividades mais práticas, como atividades de geração de renda. Aprendem a fazer ganchos de pulseiras, colares usando a capulana, onde com isso elas podem vender e criar uma autossustentabilidade. Usar deste dinheiro para, em caso de necessidade, poder comprar alguma coisa. Tanto as Marussis como as mentoras também são ensinadas que devem empreender, que devem ter atividades de geração de renda. As mentoras fazem caixas decoradas, doces ou salgados, e para além das formações que elas têm de 15 em 15 dias na Girl Move. E as Girl Movers, nesse caso, para além das formações que é ligado à sua área de formação, também são ensinadas que devem desenvolver aquelas que são carreiras com impacto, para que possam não só ingressar ao mercado de trabalho com aquilo que é a sua formação, mas também, quem sabe, desenvolverem projetos ligados à sua área de paixão. Já no que se refere ao currículo ligado a habilidades para a vida, que é do projeto Believe, nós temos atualmente 1.200 Marussis
que estão em 9 escolas, como eu disse. O objetivo principal é fazer com que a Marusi perceba a importância dela proteger o seu futuro. Nós trabalhamos com elas 4 blocos principais, que eu protejo-me, eu protejo o meu corpo, eu protejo os meus estudos e eu protejo o meu dinheiro. No bloco eu protejo-me, a Marusi é ensinada a desbloquear aquele que é o seu potencial. Saber que ela tem direitos, como é que ela deve prevenir-se de eventuais riscos na sua comunidade que a impeçam de terminar aqueles que são os seus estudos. O objetivo principal do projeto Marusi Believe, nesse caso, é a permanência da rapariga na escola, mas com o foco na transição escolar. Então, neste bloco Eu Protejo-me, nós acompanhamos as Marusis das instituições que defendem os seus direitos, nesse caso a ação social, depois de 2 meses de acompanhamento. De seguida, vimos com elas o bloco Eu Protejo Meu Corpo. Como eu bem disse, o objetivo principal é a permanência delas na escola, mas nós não nos abstemos de eventuais situações que periguem a vida delas e que podem impedir para que elas continuem a estudar. Então, ensinamos a elas também como é que elas podem proteger-se, como é que elas podem cuidar da sua higiene pessoal e também tratamos com elas questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. E também não fugimos da regra. Para este bloco, nós acompanhamos as Marusis aos SAGs, que são serviços de adolescentes e amigos de aconselhamentos a jovens. Depois vimos também com elas o bloco Eu Protejo Meus Estudos. Como o próprio nome já diz, quais são as eventuais situações que podem impedir para que a menina continue a estudar. Como é que eu, como menina, posso defender-me destas situações? Como é que eu posso conseguir identificar pessoas na minha comunidade que possam me ajudar a seguir aquele que é o meu caminho? Ou seja, muitas vezes nós queremos chegar lá em frente, mas ignoramos algumas questões aqui no caminho. Então, é mais ou menos perceber com elas que nós devemos sim querer chegar em frente, mas também devemos saber contar com a ajuda das pessoas, que é para não destruírem aqueles que são os nossos sonhos. E para este bloco, nós acompanhamos as Marusis a visitarem instituições de ensino superior na cidade de Nampula. E por fim temos o bloco Eu Protejo Meu Dinheiro, como o próprio nome já diz. É ensinar as Marusis a poupar. E também culmina com aquilo que eu disse anteriormente, que é o Scale Back, onde, para além da poupança, as meninas tendem já a começar a visualizar atividades geradoras de renda. Muitas vezes, nós vimos que mães ou irmãs que vivem com as suas irmãs mais novas pedem para elas irem vender ou água ou bolinhos e por aí em diante. Às vezes, nós até como encarregados de educação damos lanche às nossas meninas em dinheiro, coisa que não é correta, mas é o que acontece. Então, é ensinar as meninas como é que do dinheiro que me é dado, se é 20 ou 5 meticais, como é que eu posso utilizar e poder economizar. Se é 20, gastar 10 e o outro 10 guardar. Nas latinhas que nós fazemos com elas, que nós chamamos de cofres, onde elas vão guardando e nós só abrimos no final do ano. E, enfim, referenciar que aquilo que nós chamamos de boas práticas ligadas ao que nós fazemos com as Marusis, tanto as mentoras quanto as girl movers, elas têm de desenvolver uma relação de confiança com as Marusis. Elas fazem visitas domiciliárias às casas das Marusis para reforçar a relação tanto com a família das meninas e tanto também com a comunidade onde a menina está inserida. Nós fazemos aquilo que nós chamamos de conversas individuais. É aí onde alguns casos são reportados e com a ajuda das instituições como a ação social, como me referi, nós resolvemos algumas e outras situações. E também, só para não terminar mesmo acima do tempo, se calhar dizer que é feito todo um trabalho ao que nós chamamos de atitude girl move, ao qual nós sabemos que todas nós temos voz, temos direitos, temos deveres. Como é que eu, na sociedade em que estou inserida,
posso usar dos meus direitos para realizar aqueles que são os meus sonhos. Então, o nosso sonho é que no futuro exista maior número de mulheres líderes disruptíveis, líderes pela mudança, mulheres que elas próprias saibam andar por si mesmas. Muito obrigada pela atenção dispensada. Normalmente o problema que se coloca é a fraca participação da mulher e da rapariga no ensino técnico e superior. Então, sempre que temos um problema, como é que tratamos o problema? Temos que saber de onde é que ele vai, não é? Quando nos dói uma coisa, não se trata só a dor, trata-se a causa dessa dor, não é assim? São dados do último censo, nós temos os dados do censo de 2017 que foram publicados para aí há 3 semanas, ok? Então, naqueles dados está ali a idade das pessoas e o nível de ensino concluído, e eu achei que era interessante começar por isso. De um total de 22 milhões 200 e tal indivíduos, né, cidadãos de Moçambique inquiridos, temos ali que 52% são mulheres. Portanto, nós já sabemos, não é? A nossa população, mais de metade é feminina, mas não é só em Moçambique, é mais ou menos no mundo inteiro. De alguma maneira, as mulheres acabam vivendo mais, apesar de tantos problemas. Ok? Então, entretanto, vamos ver o nível de escolaridade. As pessoas que não têm nenhum nível de escolaridade são, no total, são 12 milhões e tal. Desses 12 milhões, 57% são mulheres, que não têm nenhum nível de escolaridade. Mas vamos ver logo que já começa tudo mal, não é? De 22 milhões, 12 milhões de moçambicanos não têm nem escola primária, primeiro grau, ok? É o que está no censo. Bem, os números valem o que valem, não é? Foi o que as pessoas responderam, mas dá uma indicação. EP1 é o primeiro ciclo da escola primária, as mulheres são 49%. O que é que nos está a dizer no total? Que as pessoas que responderam, naqueles 22 milhões, 49%, quase metade, dos que têm o primeiro nível de escola primária são mulheres, quase metade, não chega a metade, embora as mulheres sejam, no total, mais de metade da população. A seguir vem o segundo ciclo do ensino primário, já a taxa de mulheres passa para 45%, no total, independentemente da idade. A seguir, 10ª classe, as mulheres estão em 44%, 12ª, 42%. Vamos para baixo para o ensino técnico. Técnico básico, 38%, técnico médio, 39%, licenciatura, 40%, mestrado, 31% e doutoramento, 30%. Portanto, onde é que a mulher ganha? No total da população e nos analfabetos. Entre os 15 e os 19, as pessoas que hoje têm entre 15 e 19 anos, 51% que têm a 12ª classe são meninas. Então, será uma boa notícia. Em termos de números, parece que sim, não é? Ensino técnico médio, as pessoas que têm entre 25 e 29 anos hoje eram 43% de mulheres com o ensino técnico médio. As que têm 20 e 24 são 46%, melhorou. E as que têm entre 15 e 19, as mulheres já estão em 49%, que terminaram o ensino técnico médio. A nível do ensino superior e licenciatura, é a mesma coisa. Não está naquele quadro para não vos maçar com muitos quadros, mas é assim, os que têm entre 30 e 34 anos, 41% eram mulheres que tinham licenciatura. Na faixa seguinte, os que têm 25 e 29, já há 45%. Nos jovens, entre 20 e 24, as licenciaturas terminam-se mais ou menos nessa altura. Já 49% são raparigas. Ok? Então, nós chegamos a metade ainda, e nós somos mais de metade da população moçambicana, mas parece que com tantas coisas que têm sido feitas, o acesso está, e a conclusão está a melhorar. Mas depois vamos falar. Então agora vamos continuar com as causas. Então, o que eu dizia, a fraca participação das mulheres no ensino técnico superior é uma consequência natural em cadeia, desde o ensino primário, né? Porque se vamos perdendo mulheres, meninas, logo no ensino primário, quando chegam ao ensino técnico ou superior,
claro que terão diminuído também em termos percentuais. Qual é este destino da mulher, tradicionalmente? Por mais coisas que a gente diga, no fundo das nossas cabeças ainda está o mesmo destino, muitas vezes, não é? E depois já vamos ver qual é esse destino. Qual é o estereótipo sociocultural atribuído à mulher? Não é? Damos muitas voltas, mas aquele estereótipo ainda está bem enraizado, mesmo na cabeça das mulheres. Qual é a representação sociocultural das áreas de estudo, trabalho com base no género? Por mais que a gente diga coisas, ainda há nas nossas cabeças, porque é que uma menina vai fazer mecânica? A minha filha mais nova está a fazer engenharia mecânica. Ela é pequenina, é da minha altura, mais pequena, é bonitinha, uma menina bonita, e quando eu digo, olha, ela está a fazer engenharia mecânica, dizem-me, mas que desperdício. Que desperdício, uma menina bonita, ainda por cima pequenina, no meio de máquinas, a sujar as mãos. Primeiro, se há quem suja mais mãos nesta vida, somos nós mulheres, não é? As coisas sujas lá em casa são as nossas mãos, normalmente. As sujas mesmo, sujas. Aquelas outras de máquinas, não é? Então, mas por que uma menina bonita não pode estar em frente a uma máquina? Tem que estar na recepção a receber, a distribuir sorrisos, não sei. Mas ok. Tratamento diferenciado no mercado de trabalho de fornecedores e de clientes com base no género. Claramente, até nós que estamos aqui, muitas vezes entre mulheres nós dizemos, eu prefiro um empregado homem, nem penso que eu vou ter uma empregada mulher, para depois ter que levar a criança à escola, ao médico, e depois fica grávida, e depois traz-me o bebê. E somos nós, mulheres, que dizemos isso, não é? Então, há muitos empregos. O mercado de trabalho, quer os fornecedores deste mercado, quer os compradores, quer os vendedores, ainda temos muito que se lhe diga em relação a este aspecto. E depois também há dificuldades materiais específicas, não é? As mulheres, as raparigas têm dificuldades acrescidas em relação aos rapazes. Há dias uma jovem na faculdade estava a dizer, doutora, mas nós temos muito mais azar que eles. Por exemplo, eles só gastam dinheiro em comprar cuecas, nós é cuecas e sutiã. Então, de facto, é verdade, não é? Então, esta, por exemplo, é uma necessidade específica. Ok, vamos continuar? Cidades, vilas não seguras especificamente para as mulheres. A cidade não é segura, sobretudo para mulheres, não é? E se nos acontece alguma coisa, se somos violadas no caminho, dizem como? Quero ouvir. Por que foi andar na rua à noite sozinha? Não, por que aquele homem a violou? Que papéis são atribuídos à mulher? E a pergunta é, quem lhe atribui esses papéis? Que papel a mulher se atribui a si própria? Ainda hoje recebi um vídeo de uma colega, de uma amiga, que pensava eu que era uma amiga já de mente aberta, e manda-me um vídeo bonito, todo lamento, as pessoas a chorarem, em que ela diz, eu trabalhava, mas senti uma voz que me dizia, vai, volta para a tua família, deixa o emprego bem sucedido, e agora passa a ferro a roupa do marido, está tão contente, e lava as panelas, e etc. E manda-me para mim um vídeo desses para eu fazer o quê? É assim, eu gosto de lavar panelas de vez em quando. Eu gosto de passar a minha roupa. Agora, mas às vezes, não é? Sinceramente. Ok, então, manda-me um vídeo desse para dizer, pronto, choramos todos, é uma coisa, um poema bonito, trata da família. A gente tem que tratar da família, tratamos uns dos outros e trabalhamos, tratamos também de nós próprios. Ok, como valorizar a atividade informal e o autoemprego, particularmente das mulheres. Já muito foi falado, né? Uma mulher acorda às 4 da manhã, faz um monte de tarefas em casa, só se vai deitar depois de toda a gente, e nós perguntamos, a senhora o que é que faz? Eu não trabalho. A mim se me pagassem o mesmo salário que eu tenho hoje, para ficar em casa a fazer esses trabalhos todos, eu não queria. Porque trabalha-se muito mais em casa do que onde eu ando. Então, esta é a pergunta. Eu, mulher, quem eu sou o quê? Eu sou um cesto de lixo. Se é um cesto de lixo onde qualquer um pode deitar qualquer coisa, eu não preciso ir para o ensino superior, nem para o ensino técnico, né? Um cesto de lixo não precisa de formação. Sou um copo d'água para matar a sede. Somos muitas vezes, não é?
somos convidadas a matar a sede de alguém que tem sede e achou que nós éramos um copo d'água. Se é isso que nós queremos ser, também não vamos à universidade, nem ao ensino técnico. Um copo d'água é fabricado e pronto, não precisa ser formado. Uma produtora de filhos, se nós somos só uma máquina de fazer filhos, ninguém exige curso para isso. Não é preciso ir para lado nenhum. Nós até tínhamos o hino da mulher que dizia assim: quem é aquela, ainda temos, que produz os combatentes. Produz e alimenta os combatentes. Não, é assim, um tapete onde qualquer um limpa os pés, uma inteligência inferior, um robô, um trator. Muitas vezes querem, nas nossas casas, que nós sejamos um trator, não é? Então, e a última pergunta é, um homem, é isso que nós somos, um homem. Eu, como vocês estão a ver, sou feminista, sou isso, mas não sou um homem, nem quero ser. Eu quero ser mulher e reclamar o direito à minha diferença de mulher, não sou um homem, ok? Porque muitas vezes nós começamos a confundir isto tudo e achamos que uma mulher que tem direitos e deveres é um homem. Imaginem lá o mundo só de homens, que desgraça. O acesso à escola está a melhorar por parte das raparigas, podemos ver, e a sua retenção na escola, apesar de todos os problemas, está a melhorar. Pode ser que daqui a 20 anos nós até tenhamos mais mulheres na escola e que tenham concluído cursos. Isso bastará para dizer que mudou? Não. Nós até podemos terminar cursos, mas se o estereótipo que tivermos aqui na cabeça, nós e toda a sociedade, for mesmo aquele, então o país vai sempre ficar metade, vai se desenvolver pela metade, porque nós não assumiremos, nós mulheres não assumiremos nunca a real liderança. Isso de estar no Parlamento, de ser muitas ministras e não sei o quê, já é bom, mas ainda é muito, um bocadinho só do caminho andado. Em Cabo Verde, a educação, desde a independência, foi o pilar do desenvolvimento. Os sucessivos governos de Cabo Verde, portanto, desde a independência, não pouparam esforços para que o país possa atualmente ostentar uma notável reputação de casos de sucesso na África subsaariana em relação aos indicadores da educação. O país, desafiado pelas Nações Unidas, conseguiu atingir os objetivos do milénio. A nível da educação, conseguiu atingir os objetivos do milénio. E isto porque também reconheceu esta importância de apostar na educação. A quando da independência, nós deparámos-nos em Cabo Verde com falta de quadros para ocupar os mais diferentes as chefias, portanto. E então a educação foi a alternativa para nós e transpormos esta necessidade. Relativamente ao currículo, eu posso dizer o seguinte: a nível da Direção Nacional de Educação, fizemos uma revisão do currículo com um olhar sobre como está sendo tratado a questão do género nos currículos. Nós fizemos propostas metodológicas e também cuidamos da questão da linguagem nos currículos e da questão das imagens, da ilustração nos currículos, tendo em conta a questão do género. Portanto, nos programas e nos guias, nós fizemos este trabalho de cuidar, portanto, de trabalhar para que a linguagem utilizada nos programas, bem como a ilustração, não tenham os estereótipos e mensagens que podem indiciar diferenças, portanto, relativamente ao género. A meta do governo para até 2022 é que 100% das crianças possam
frequentar os jardins de infância. Neste momento, nós temos 85% de crianças a frequentarem o jardim de infância, porque quanto mais cedo nós começarmos a trabalhar as nossas crianças, portanto, as nossas meninas e os nossos rapazes, nós teremos melhor sucesso. Todos os anos nós desenvolvemos formações nas mais destas diversas áreas para os nossos professores. Se, na verdade, nós queremos que a educação avance, a qualidade dos nossos professores também tem que ser cuidada. Nós temos que ter professores à altura para responder aos programas e para responder às diferentes questões. E a falar ligeiramente sobre as atividades nas escolas. A nível das escolas foram criados espaços de inclusão educativa. Nesses espaços há um psicólogo e há um professor. O seu principal papel é fazer a formação de pares. São os próprios alunos que são formados para trabalharem com os seus pares. E dizer que nós não trabalhamos separadamente as meninas e os meninos, porque nós conseguimos sim a mudança, mas trazendo por arrasto os rapazes também. Não conseguimos a mudança se trabalharmos só as raparigas. Nós temos que trabalhar as raparigas porque nós queremos mudar esta mentalidade relativamente às raparigas, mas os rapazes também, se não mudarem, a mudança vai ser muito lenta. Em Moçambique, até 2014, o prato forte era a questão da consciencialização sobre o gênero. Muitas capacitações, incutir o conceito de gênero nas instituições e sobre as pessoas. E como operacionalizar a estratégia política de gênero setoriais, que foi o passo a seguir que resultou dessa consciencialização. Tivemos estratégia de gênero em quase todos os setores, política de gênero, lei da família em cima da mesa. Agora a discussão era como operacionalizar a estratégia e as políticas de gênero em termos práticos. Há professores que nem conhecem a estratégia de gênero e não sei como é que vão orçamentar em relação àquilo que necessitam, para que depois possamos dizer que tem um orçamento do gênero no setor da educação, na componente de ensino. Então, é preciso que incutamos isso. Também é preciso conhecer a importância da análise de gênero para o desenvolvimento do país. E esteve muito bem aqui no painel anterior a representante que não é da universidade, mas a professora a Hilda Carilho, que esteve aqui a apresentar, que efetivamente nós precisamos de conhecer a importância da análise de gênero para o processo de desenvolvimento, para que isto possa suportar o processo de orçamentação na ótica de gênero. E a desagregação de informação estatística por sexo, e como dizia, dava aqueles exemplos que é uma das componentes que dá suporte à informação sobre a orçamentação na ótica de gênero quando fazemos uso dos instrumentos que nós temos disponíveis. Sim, em termos de abordagem de planificação e orçamentação na ótica de gênero, em relação àquilo que são os pressupostos, dizer que do quadro legal nós já temos uma boa base legal que orienta a planificação e orçamentação de gênero. Temos a lei do SISTAF, temos o programa quinquenal do governo que já apresenta programas específicos, e o programa quinquenal do governo é a base de todo o processo de programação e de planificação. E temos o módulo de elaboração do orçamento, que é o MEL, porque todo o orçamento neste momento é elaborado numa planilha eletrônica, informática, que é o MEL. E dizia que o ponto de ligação entre a planificação e a orçamentação é o programa, e o programa faz a ligação entre a planificação, a partir dos instrumentos cenário fiscal do médio prazo e plano econômico social, o orçamento do Estado e a parte da gestão. E para os programas, nós temos um programa específico que tem um código MAS 16, que é promoção da equidade de gênero.
Quer dizer, ao nível do orçamento do Estado estão criadas condições, existe um programa específico com a designação de promoção da equidade de gênero, na qual todos os setores podem fazer a sua planificação e orçamentação. Este programa é um programa transversal. Todos os programas são transversais, quer dizer que qualquer um dos setores poderá fazer o uso deste programa para apresentar aquelas que são as suas intervenções para o gênero. Em relação aos desafios que existem deste processo todo do orçamento sensível ao gênero, que houve uma melhoria significativa nos últimos anos. Primeiro, há uma necessidade de melhorar a codificação dos programas e atividades de acordo com procedimentos internacionais. Aqui dizer que todo o processo de orçamentação sensível ao gênero deve ser acompanhada com melhorias também no âmbito global. A codificação que apresentava aqui, que é utilizada atualmente no Orçamento do Estado e que tenta retrabalhar para ser sensível ao gênero, usa o guião de procedimentos do FMI, que é um guião de procedimento usado ao nível global por todos. Mas neste guião não existe um código específico para o gênero. Há uma necessidade de fazer-se uma adaptação ao nível dos países. Nós, como Moçambique, fizemos esta adaptação no Código 05, que é vulnerabilidade das comunidades, para garantir esta orçamentação. Este é um desafio, gerar códigos do orçamento específicos do gênero, melhorar ao nível nacional o uso de guiões e fichas de programação mais específicos para a programação, descentralizar programas ao nível dos distritos, usando códigos de função para uma melhor classificação, porque até este momento só está até ao nível das províncias, usar ferramentas de análise custo-benefício com a componente da análise do gênero, incorporando essa importância da análise do gênero, desenvolver manuais de treinamento mais simplificados para todos os níveis, ter recursos financeiros suficientes para todas as despesas com necessidades reais de programação. Temos uma limitação muito grande em termos de disponibilidade orçamental. Melhorar a desagregação dos dados por sexo, que ainda é desafio, não obstante a existência de campos apropriados, e o atual sistema de planificação e orçamentação em revisão, estar capaz de incorporar todas as necessidades de programação existentes, incluindo a orçamentação na ótica do gênero. Dizer que na África subsaariana, 1 em cada 3 adolescentes e jovens ainda continuam fora da escola. E, como já vimos discutindo desde ontem, a maior parte desse número são mesmo as raparigas. Infelizmente, apesar de todos os esforços que têm sido feitos até agora, a educação da rapariga ainda continua um desafio, principalmente quando olhamos para a questão da orçamentação. Quanto é que os Estados, os governos estão a orçamentar e a alocar ou a investir para a educação no geral e da rapariga em particular? Dizer que ainda estamos longe de atingir aquele objetivo 4 dos tão almejados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente na componente de financiamento à educação da rapariga. Como é que está o financiamento da educação? Dizer primeiro que foi definido a nível internacional que todos os países deviam alocar pelo menos 20% do seu orçamento do Estado para investir no setor da educação. A maioria dos países em desenvolvimento, principalmente, está muito aquém de chegar a essa percentagem. Para o caso de Moçambique, estamos dentro da percentagem. Até ano passado em 2018 tínhamos 23%, este ano estamos com 21,5%, então em termos de percentagem Moçambique está a conseguir cumprir. Mas, como sabem, matematicamente falando, a percentagem é em função do valor global. Enquanto o Moçambique tiver o seu orçamento global a reduzir, a percentagem, por mais que seja a educação, por mais que seja a mesma, em termos de valores numéricos, o investimento na educação também vai reduzir. Falar de 20% de 5 milhões é diferente de falar de 20% de 30 milhões. Então, há necessidade, sim, de aumentar o orçamento geral do Estado para que a percentagem alocada à educação também aumente.
Em fevereiro de 2018, houve uma conferência global de financiamento de parceria para a educação. E neste encontro, os países em desenvolvimento, tinham muitos países de África, lá em Moçambique esteve presente, comprometeram-se a aumentar o financiamento doméstico para a educação em mais de 30 bilhões. E os países doadores ou parceiros bilaterais também comprometeram-se a apoiar esses países para aumentar cada vez mais o orçamento da educação. E em 2018 o governo moçambicano alocou, como eu já havia dito, 52 bilhões de meticais para o setor da educação, que foi, em termos de percentagem, comparado com os anos anteriores, foi um aumento, porque a percentagem chegou até 23%. Mas, como disse, porque o Orçamento Geral do Estado diminuiu, comparado de 2016 a 2017, então houve também redução em termos de investimento para o setor de educação. Infelizmente, Moçambique, assim como outros países, boa parte do valor termina a nível central, para pagamento das despesas operacionais, digo custos de salários, custos administrativos e assim por diante. E muito pouco desse dinheiro vai realmente para a construção de escolas, para a formação de professores, para a educação de adultos, para a compra de carteiras e assim por diante. Bem, cada país é responsável por garantir o direito à educação a todos os cidadãos, mas cada país é um país. Cada país tem o seu próprio contexto, tem as suas próprias necessidades, tem as suas próprias capacidades de angariação de fundos. Então, para finalizar, dizer que é hora dos governos provarem que estão realmente a financiar uma educação pública, gratuita, inclusiva e equitável. Estamos a falar disso porque em todos os planos dos governos a educação é prioridade. Mas como disse também a colega que me antecedeu, nós não vamos ter as estratégias, as políticas implementadas enquanto não orçamentarmos. E por mais que a gente orçamente, se a gente não consegue coletar esses fundos, se a gente não consegue angariar esses fundos, também não vamos implementar aquilo que nós orçamentamos e aquilo que nós planificamos. Então, é importante revermos nosso sistema de coleta de recursos a nível doméstico primeiro, para reduzir a nossa dependência externa, porque todos os que nos dão apoio financeiro têm, no final, alguma área de interesse, que pode não ser aquela que está no nosso plano, mas porque precisamos de dinheiro, acabamos aceitando e acabamos priorizando noutras áreas, não necessariamente aquelas que são as áreas de necessidade do setor. Para alguns pais, eles consideram as crianças muito pequenas para ir à escola aos 6 anos. Para muitos pais existe uma baixa percepção da utilidade da escola. Para muitos pais também os custos elevados da manutenção das crianças na escola, as longas distâncias, a fome e a desnutrição, a pobreza e a vulnerabilidade económica e para muitos também o fraco domínio do português. E também para muitas famílias há um certo ceticismo sobre a viabilidade da escola primária e algumas doenças como HIV, SIDA e a malária também afetam a presença das crianças na escola. Por outro lado também há crianças que ingressam muito cedo no mundo do trabalho, para outros existem falta de referências de modelos femininos nas nossas escolas e a necessidade de muitas crianças a apoiar as famílias nos trabalhos de casa, especialmente as raparigas. Por outro lado, também existe um fator do abandono escolar, que é favores e abusos sexuais pelos professores nas escolas, a gravidez precoce e os casamentos prematuros. Estes são alguns dos constrangimentos que nós encontramos a nível fatores determinantes, portanto, a nível doméstico, familiar e comunitário. Temos outros constrangimentos que são de nível institucional e da própria escola, ou seja, a falta de comunicação entre a escola e as famílias, a falta de mecanismo institucionalizado de retorno para os pais e conselhos de escola, estrutura de governação fracas e permissivas a práticas de corrupção, falta de instalações sanitárias e inadequacidade da metodologia de ensino. Temos alguns constrangimentos de nível distrital, nacional e político
que é investimento do governo no aluno na educação ainda é baixa, como foi referido aqui anteriormente, a baixa assiduidade dos nossos professores e a fraca responsabilidade pelo desempenho dos alunos. Eu não vou ficar muito sobre este quadro, é um quadro que levaria algum tempo a explicar, mas dizer que nós temos este nível de avaliação em termos de formas como nós podemos lidar com as ações ligadas, portanto, a acesso e retenção das raparigas na escola. Temos o primeiro nível, que é o nível das grandes políticas, mas também as leis e os recursos, portanto, através dos quais nós podemos fazer a advocacia. Nós temos um nível, consideramos o nível da mobilização social, que inclui os mídias, as ONGs, a sociedade civil, os outros ministérios e as redes sociais organizadas. E temos também, portanto, os fazedores de políticas, o governo e o parlamento. Os objetivos do nosso plano quais são? Orientar ações de consciencialização e mobilização das autoridades, escolas e comunidades para aumento da assiduidade e retenção das crianças na escola com enfoque na rapariga. Temos como objetivos específicos, primeiro, uma comunicação para a mudança de comportamento. O objetivo primeiro é aumentar o nível de consciência e conhecimento dos pais e encarregados de educação sobre a educação e sobre o papel da escola. Sobre isso temos algumas atividades, como desenvolver e implementar uma campanha de comunicação sobre o papel da educação nos diferentes mídias, incluindo as rádios comunitárias. Atividade de identificação de modelos de referências positivos para campanhas de comunicação. Dizer que, no caso do Ministério da Educação, nós escolhemos como meio de comunicação privilegiado as rádios comunitárias. O objetivo de comunicação para a mudança social, influenciar as normas socioculturais e práticas comunitárias relacionadas com acesso à escola, assiduidade e retenção. Temos como principais atividades organizar sessões de diálogo comunitário com pais, líderes comunitários e outros atores relevantes, estabelecer grupos comunitários de sensibilização porta a porta, monitoria de casos de desistência e implementação de um sistema de retorno dos desistentes à escola. Atividade número 3, implementação de séries de teatro comunitário. Em termos de mobilização, o nosso plano prevê incutir práticas de responsabilização social nos gestores das escolas, disseminar documentos que definem e orientem o trabalho, o papel e a responsabilidade do professor e do gestor, fortalecer o papel dos conselhos de escola, institucionalizar um mecanismo de retorno aos pais e encarregados de educação sobre as diferentes questões vividas na escola, promover a escola como um espaço seguro de aprendizagem e de convivência social. Portanto, temos como atividade implementar um programa de mentoria e de empoderamento através de clubes escolares, investir na organização de atividades recreativas e desportivas, criar uma rede de educação de pares e influenciadores. O objetivo número 3 do nosso plano, promover o acesso à informação e educação sobre saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV-Sida. Temos como atividade explorar parcerias para o estabelecimento de serviços do amigo do adolescente e jovem, cantinhos bises nas escolas, estabelecer um sistema de referência de raparigas para os serviços de saúde sexual e reprodutiva e planeamento familiar em unidades móveis. Objetivo 4, impulsionar medidas de proteção social para crianças mais carentes e desfavorecidas. Promover a implementação de um sistema de transferência monetária para crianças mais desfavorecidas através do apoio direto às escolas. Explorar parcerias com o setor privado para a provisão do laço escolar. Portanto, dizer que este nosso plano de comunicação está a ser implementado já em 4 províncias, portanto, na província de Nampula, província da Zambésia, província de Tete e de Gaza. Já fizemos a nossa formação inicial e nós temos neste momento parcerias com as rádios comunitárias de todas essas províncias. Temos resultados plausíveis já, temos crianças em alguns distritos que tinham abandonado a escola e que neste momento, através do nosso plano de comunicação, puderam retornar às escolas. Temos exemplos nos distritos de Nicodala, em 3 ou 4 distritos da província de Nampula,
Portanto, nós estamos a sentir que trazer a comunicação social para esta área da rapariga está a valer a pena, pois os resultados são bem visíveis relativamente àquilo que temos feito de fazer com que as meninas que abandonaram a escola possam de novo voltar à escola. So Ghana has made significant strides when it comes to providing access to girls, for girls to be in school. A massive girl child campaign was launched in the 1990s, which helped to sensitize parents on the need for girls to be in school. Currently, Ghana has a very high gender parity ratio at the basic and secondary levels. Last month, an all-girls team participated in the robotics competition in the United States and came out winners. And these girls competed against countries that are recognized as far advanced when it comes to such competitions like South Korea, Singapore, India, and so on and so forth. And so at this time, we are on a high. It has provided a lot of inspiration for us. And as of last week, because of this win, the government has committed to introduce robotics into the schools at the junior high level. So this is what, I'm using this as an example of what giving girls the opportunity can do for the entire education system. The gender parity index is 98% at kindergarten, 93% at primary, and 89% at the junior high level. Even though this picture may look perfect, when we take a closer look, we see that there are some disparities that exist based on interacting factors including the geographical location, poverty levels, disability, and socio-cultural practices such as early marriage, which we've spoken about extensively. The completion rate is much lower than enrollment, which shows that dropout rates are high for both boys and girls, even though more girls complete primary and JHS. Fewer girls are able to complete the upper secondary level, as the statistics show. There are several other factors that lead to girls dropouts, including teenage pregnancy and poor sanitary conditions of schools. So because of this, on average, girls from rural backgrounds spend just about 4.5 years in school, compared to about 13 years for girls from urban and wealthier backgrounds. According to a multiple indicator cluster survey conducted by UNICEF in 2018, 29% of girls in junior secondary school are at risk of dropping out, while 18% of girls in secondary school are at risk of dropping out. As indicated earlier, most girls are victims of poverty and sociocultural practices leading to early marriages and teenage pregnancies. Some also drop out because schools are too far away and they lack the means to travel the distance and would have been in school if it were closer. The legislative and policy frameworks which provide a solid foundation for ensuring that girls enjoy the right to education are all in place. We have the National Constitution, which makes provision for free compulsory universal basic education, the Children's Act, the National Action Plan on Elimination of Worst Forms of Child Labor, National Gender Policy, among others. At the sector level, we have the Education Act, the Education Strategic Plan, Medium-Term Operational Plan, which all lay out a framework for promoting girls' education. In addition, a gender and education policy has been developed to facilitate the achievement of equity between boys and girls at all levels of education. However, this has not yet been approved by the Cabinet. Guidelines for reducing teenage pregnancy and facilitating re-entry of teenage girls into school has also been developed. At the Ministry of Education, there's a Girls' Education Unit set up under the Ghana Education Service with a mandate to promote girl child education. The unit has districts and regional girls' education coordinators across the country.
although their effectiveness is limited due to a lack of resources. Another important institution is the Ministry of Gender, Children and Social Protection, which oversees implementation of key social protection programs like the school feeding program, which has been instrumental in making both boys and girls enroll and attend school. In 2017, a girls' education network and an advisory board was established. This network brings together government, civil society organizations, donor partners, education coalitions, and other practitioners interested in promoting quality education for girls. The purpose of the network is to enable the systematic coordination and monitoring of various efforts for girls' education in Ghana in order to ensure that they align with the national vision for girls' education. The advisory board provides strategic support and push for the functioning of the Girls' Education Network agenda and help the Girls' Education Unit to achieve its mandate. The Girls' Education Network and Advisory Board meets every quarter to discuss emerging issues affecting girls' education and identify practical policies and programs for adoption and implementation by each stakeholder. Next slide. We also have various social intervention programs being implemented to remove barriers in education for all children. The social intervention programs include the capitation grant, school feeding, livelihood empowerment against poverty, complementary education program, and the inclusive education program. These interventions have helped in creating the opportunities to get more children into school by ensuring that they are free from hunger, and poor families are enabled to meet the educational needs of their children, including purchasing of textbooks, school uniforms, bags, sanitary towels, among others. The free senior high school policy was introduced in 2017, leading to a significant rise in enrollment at the secondary level. The implementation of these social intervention programs have, however, been fraught with challenges. The implementation of these social intervention programs have, however, been fraught with challenges, leading to the outcomes not coming out as expected and raising issues about sustainability of these programs. Now, what are the enabling factors that enable funds to... Next slide. So now we're looking at the enabling factors that help to raise funds for girls' education. So as we know, funding constraints is a key factor preventing the achievement of equitable girl-child education or equitable education for all children. Therefore, addressing financial barriers is instrumental to the participation of girls and women in education. It takes collective responsibility to overcome these barriers since the education sector has so many issues demanding attention. First of all, there's a need for demonstrated political will and commitment to girls' education from policymakers and implementers to set the stage for other stakeholders to contribute to the achievement of an equitable education system. In addition, there has to be a comprehensive institutional and legislative framework conducive to advancing girls' education and gender equality. It is also important to have a gender disaggregated data for planning in order to make decisions that do not disadvantage girls. And the strategies identified or developed for addressing these issues identified must be costed in order to have a clear idea of what is required to solve the problem and where funds can be accessed. It is easier to get support when with a costed plan than just outlining strategies. Cooperation and coordination among ministries, key civil society partners, development partners on issues affecting girls' education has also proven to be effective and a more efficient way of mobilizing and utilizing resources. It is also important for the institution with a mandate to promote girls' education to have the capacity to utilize the resources and be able to account for it with results. Development partners are often reluctant about giving money to an institution if they know the money will sit there and not be utilized.
Finally, strong partnership with the community to help shape policies, raise funding, and monitoring of the implementation of programs, promote ownership and accountability, and ultimately it's a more sustainable approach towards addressing the financial barriers affecting girls' child education. So what has worked for us back in Ghana? At country level, various programs have been introduced to enable increased enrollment, retention, and completion rates for girls in school. Based on assessments done after the implementation of these programs, some strategies have stood out. First is ensuring that provision is made for girls right from the point of budgeting. Budgeting and spending with a gender equity lens goes a long way to address financing gaps. Another strategy is the provision of targeted or gendered scholarships. This approach also allows for it's more efficient when the resources are limited. Partnerships with stakeholders at community level have proved to be an effective way of sustaining interventions when initial project funds are not available. Community involvement generates the ownership and support needed to support and sustain these interventions. And finally, another strategy that helps to promote efficient allocation and utilization of resources is through coordination of interventions and funds from different sources, which are aligned to clearly defined and practical strategies. And this allows for funds to be spread wider to address the various issues affecting the education of girls. So these are the practices that have worked so far at the country level, and it builds on all the other presentations that have been made so far. I believe that as we go on to discuss further what we have heard today, we'll be able to glean what will work for each of our contexts, depending on where we are coming from and what issues are most pressing. Thank you very much for your attention. E com estas palavras, se assim permitir, declaro encerrada a nossa Conferência Internacional sobre a Educação da Rapariga em Moçambique e o meu muito obrigado.
estão preocupados em comer. Muito boa tarde aí. É assim, quando eu disser, alô, vocês vão ter que responder com vivacidade. Ai, pô, posso confiar? Alô, vamos experimentar juntos. Uma vez fazemos aqui onde se vai, né? Esse ia pedir para aliviar um pouco isso aqui. Está a tirar minha atenção aqui. Vamos. Aquela capacidade. Estou a vir, meu irmão. Vamos ganhar. Jovem. Olha, vamos puxar.